A história começa em uma casa velha, nos subúrbios de uma cidade. E dentro dela, um homem e uma mulher pediam que, por favor, eles deem apenas mais um mês pra eles. Mas um cara na sua frente com um ferro de roupas fala que se ele pega dinheiro emprestado de alguém, é melhor ele pagar de volta, mesmo que venda 1 ou 2 órgãos. E com essa cara de maluco, ele fala que talvez ele precise sentir um pouco de dor para entender o que ele sente quando ele perde dinheiro. E a mulher logo atrás dele tá usando o telefone. E aquele cara observa isso e toma o celular da mão dela e pergunta o que ela tá fazendo e se ela tá ligando pra polícia. Mas ele disse pra eles não fazerem isso. Só que ele olha para o celular e percebe que ela tá mandando mensagem para o seu filho, pedindo pra ele não ir pra lá. E ele dá esse sorrisinho de maluco e pergunta por que ele não disse antes. Talvez eles devam ter uma conversa com o seu filho também. Mas a mãe e o pai só imploram que não mexam com seu filho. Mas aquele cara só manda eles amarrarem eles pra que não façam nenhum barulho. Enquanto diz que eles não querem que o filho do seu cliente fique assustado. E daí, para a surpresa deles, eles escutam batidas na porta. E lá do lado de fora tá o garoto, o filho dos dois. E antes de abrir a porta, ele sente algo estranho. E assim que ele abre, a mãe dele chorando fala baixinho pra ele não entrar. Mas assim que ele abre a porta e entra em casa, todos aqueles caras estão escondidos. E ele vai tirando os sapatos e fala que chegou. E assim que ele dá alguns passos, um cara escondido do lado vai para acertá-lo com um taco de beisebol. E já acerta bem na sua cabeça. E a mãe dele começa a gritar e chorar. Mas pra surpresa daquele cara, mesmo o taco encostando na sua cabeça, ele pegou no ombro dele e de uma hora pra outra, deu um soco na sua cara, enviando ele contra o chão. O que surpreende muito seus pais é aquele vilão. E ele olhando pra cara do seu comparsa, totalmente deformada, eles perguntam o que é aquilo. E ele encara o garoto, perguntando quem ele é. E o garoto com muita raiva, só encara todos eles. E o chefe dos bandidos manda eles matarem ele agora. E dois já partem por cima dele com 2 tacos, mas ele consegue desviar de um e dá um soco no estômago do outro, quebrando a sua costela. E depois de um soco, ele dá outro soco mais forte ainda, quebrando mais ainda a sua costela. E o cara vai gritando de dor. Mas outro cara vem por cima pra dar um chute nele, mas ele segura sua perna e dá um chute na sua perna apoiado no chão, quebrando ela. E logo pelas suas costas, vem um cara pra acertá-lo com a cadeira e já acerta bem na cabeça dele, mas ele não sente nenhuma dor e só encara ele com muito ódio. O que surpreende muito aquele loirinho, já sendo arremessado contra a parede, enquanto o chefe deles não entende que tipo de merda é aquela. E ele pergunta o que tá acontecendo, e ele com a faca na mão encara os seus pais, falando que ele quer ver como ele se sai quando seu papai está prestes a morrer. Só que assim que ele olha pra frente com esse sorrisinho idiota, aquele ferro de roupas já tá bem na sua frente, e o moleque enfia a cara dele contra outra porta lá atrás, o que choca muito os seus pais. E depois que a cabeça dele está enfiada dentro daquela porta, aquele cara começa a gritar, perguntando o que ele fez com o seu pescoço, mandando ele ligar para o hospital. E no meio daquela cena, com todos os caras derrotados, o moleque tá bem cansado, e ele encara os seus pais, e desamarra os dois, e fala que se eles não queriam que ele lutasse, eles não deveriam ser pobres para começo de conversa. E logo depois que ele fala isso, ele cai desacordado no chão, e a sua mãe começa a gritar pelo seu nome, e agora em um hospital gigantesco, todos aqueles caras estão no pronto-socorro, e na recepção, tem um cara no telefone, perguntando o que é tudo esse caos, e a garota do lado fala que aparentemente uma criança derrotou 10 bandidos, e bateram nos seus pais, e ele é apenas estudante do ensino médio, o que surpreende muito aquele cara de óculos. Enquanto na maca, aquele chefe dos bandidos manda eles acharem a criança e matar ele agora mesmo. E o seu comparsa pede pra ele não se preocupar, pois ele foi hospitalizado ali também. Ele acabou de enviar o Big Bear atrás dele, então aquela criança está praticamente morta. Enquanto aquele cara de óculos escuta isso, se pergunta quem é Big Bear. E assim ele vai até a garota e pergunta em qual quarto ele está. Ela fala que no momento ele está no quarto 202. E nessa maneira, aquele cara vai correndo pelo hospital, pensando que o Big Bear dessa região é um dos candidatos para o seu lutador principal. E se ele tiver sorte, talvez ele consiga ver se ele é um candidato digno. E se ele chega até a porta e pensa que se sente um pouco mal, pois essa criança sem sorte foi pega no meio de tudo isso. E assim ele olha pra dentro e vê aquele Big Bear gigantesco encarando o garoto. E o Brutamontes fala que não acredita que eles chamaram ele ali pra bater numa criança. E ele não é nada de especial, mas trabalho é trabalho. E de todo modo, ele é um pivete bem interessante. E mesmo ele vendo ele não se sente nem um pouco assustado com o nosso garoto tirando aquela agulha da mão e pronto para o combate. Mas antes, claro, deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal pra chegarmos agora aos 120 mil inscritos até o final desse mês. Hypa muito esse vídeo pra me ajudar e faça parte da nossa comunidade de membros para ter acesso a vídeos exclusivos toda semana. E então no mais é isso. Agora vamos voltar pra história. E se ele pronto pra atacá-lo, ele fala que ele quer mostrar pra ele como o medo se parece. Só que para surpresa do cara, o moleque já avança pra dar um soco na cara dele. Enquanto que o homem de óculos observando pela janela, percebe que ele é bem rápido. Mas o Big Bear dá um tapa na cabeça dele, lançando ele contra o chão. E o moleque começa a cuspir sangue, enquanto o cara lá fora fala que ele não teve a mínima chance. E o Brutamontes manda ele escutar. Ele não se importa com quão louco ele é. Se ele vier até ele assim, ele vai acertá-lo. E se é um pirralho fraco com culhões, não irá levá-lo a lugar nenhum. Mas para surpresa dele, ele percebe que ele tá levantando, e isso é surpreendente. Enquanto o moleque fala que se ele batesse tanto quanto fala, ele seria um pouco mais assustador. E esses seus socos não são pra nada. O que deixa o Big Bear bem puto, já avançando pra cima dele, falando que é isso mesmo. Ele deve continuar falando e entretendo ele enquanto ele o mata. Enquanto aquele cara lá fora pergunta se ele realmente tá falando sério, ele vai matar aquela criança, então ele precisa pará-lo. Só que pra surpresa de ambos, o garoto desvia do soco do Big Bear e dá um chute muito forte na sua cara, chocando muito aquele cara lá fora. E o Brutamontes vai caindo no chão, enquanto o outro pensa que ninguém nunca foi capaz de derrotar o Big Bear antes. Mas ele percebe que o Brutamontes colocou a mão para se apoiar, então ele não foi totalmente derrotado. E se fosse derrotado assim, ele não teria um dos físicos mais fortes do país. E dessa maneira o Big Bear pergunta se ele realmente achou que um chute de um aluno do ensino médio poderia derrubá-lo facilmente. Mas sem esperar mais nem um segundo, o moleque dá um soco na sua cara, enquanto o outro observa lá fora, pensando que isso é impossível. E ele só vê o moleque espancando o Big Bear. Mas aquele Brutamontes começa a dar risada e agarra o corpo do garoto, falando que não pode acreditar que ele vai
ter que usar o seu movimento final em um malandro do ensino médio. E o cara atrás da porta pensa que então esse é o golpe de assinatura do Big Bear, o esmaga ossos. E ele realmente precisa pará-lo agora. E o Brutamontes, dando risada, fala que é isso que ele merece. Só que dessa maneira aquele cara abre a porta, mandando ele parar. Mas o Brutamontes não escuta nada e usa o seu movimento contra o moleque, o que choca muito aquele cara. Só que para surpresa de ambos, aquele Brutamontes percebe que tem algo de errado e ele não pode acreditar. Ele usou toda a sua força. Só que para sua surpresa, o moleque apoia as mãos no seu ombro e ele pergunta como é que ele tá se movendo e por que os seus ossos continuam intactos. E para o choque dele, o moleque o pressiona contra o chão, quebrando o piso e fazendo força para se soltar. Enquanto Big Bear pergunta por que ele não pode esmagá-lo. Só que dessa maneira, o moleque dá uma cabeçada nele, enquanto ele fica se perguntando se a cabeça dele é feita de ferro. E dessa maneira ele recebe outra cabeçada e tem a sua cara deformada. E depois de uma terceira cabeçada, aquele cara de óculos observando manda ele parar agora, pois ele já tá inconsciente e ele precisa se acalmar. E se ele fizer uma confusão maior, vai ser difícil para ele limpar tudo isso. E se ele pega o telefone e fala que tem um paciente no quarto 202 com ferimento na cabeça após um atropelamento, e ele chama alguém para que atenda ali, enquanto o moleque pergunta quem é ele e por que ele está do seu lado. Mas aquele cara fala que não, e de qualquer forma, ele realmente gostaria de estar ao seu lado se possível. E o moleque pergunta que tipo de merda ele tá falando. E dessa maneira, vários caras entram na sala e ficam assustados com aquela cena. E o cara na frente fala que o paciente foi confirmado e eles irão tomar conta dele. E o cara conversa com ele para então se seria possível manter o Big Bear inconsciente. E aquele cara fala que sim, eles irão começar agora. E o moleque vai observando aquela cena e se perguntando o que é aquilo. E assim vai até o cara e pergunta quem são eles. E aquele cara tira um cartão e fala que se ele trabalhar para o seu chefe, ele vai ser capaz de dar a ele o que ele quiser. E o moleque pega o cartão e se pergunta o que é aquilo. E o cara na sua frente diz que tudo que ele precisa fazer é lutar pra ele. Mas o garoto amassa o cartão e manda ele sair dali, falando que não tá interessado em lutar por dinheiro. E isso é um monte de merda. Mas aquele cara pensa que esse pensamento dele vai mudar em breve. E se um garoto vai até o banheiro e se olhando no espelho, ele se pergunta por que a sua vida é tão merda. Mas ele realmente quer manter a promessa que ele fez para sua mãe de nunca se tornar um valentão. E para surpresa dele, o seu próprio a porta do banheiro e pergunta o que ele tá fazendo ali e onde ele está tentando ir nessa condição. E o moleque encara o seu pai e pergunta de quem ele acha que é a culpa por ele estar assim. E ele disse para ele que era o campeão de boxe. E ele disse que existiam inúmeros times atrás dele. Então porque eles estão afogados em dívidas. E porque ele não fez nada até agora. E se realmente tão humilhante assim, para um ex-campeão, abrir uma pequena academia de boxe na vizinhança. E ele não sabe por quê, ele foi expulso do time nacional. Mas ele pergunta se a sua honra é mais importante do que a sua pobre esposa. E o pai dele não fala nada. E se vira e manda ele ficar na cama e não deixar o hospital. Enquanto ele pensa que ele realmente odeia ele. Só que para sua surpresa, ele sente algo no seu corpo. E a sua cabeça começa a doer. E ele se pergunta se talvez ele não dormiu o suficiente. E isso foi, provavelmente, por conta dele. E ele odeia o seu pai. Ele não suporta vê-lo sempre que se machuca só para conseguir sobreviver. E ele não suporta vê-lo se ajoelhando na frente dos outros pais, dos valentões, que sempre brigam com ele. E ele não quer depender dele nem um pouco, porque ele não quer ver ele pensando que ele fez sua parte como um pai. Mas isso ali é realmente uma merda. Ele está preso nesse inferno. E como adolescente, ele nem consegue um emprego em um barco de pesca para ganhar um pouco de dinheiro e mudar de vida, muito menos cobrir as despesas do dia a dia. E para piorar as coisas, aqueles desgraçados valentões cavaram um buraco nele ainda mais fundo, destruindo o que ele tinha para ganhar algum dinheiro. Mas por mais que ele odeie o seu pai, ele não pode sair por causa da sua mãe. E a sua vida é um poço sem fundo de desespero. Só que depois desses sonhos, ele finalmente acorda na cama do hospital e se pergunta se ele realmente apagou de novo. Mas porque parece que ele está numa ala diferente. E ele se pergunta por quanto tempo ele ficou apagado. Só que no seu celular, ele recebe mensagem do seu pai, falando que ele acha que é hora de dizer tudo pra ele. E eles irão se encontrar hoje à noite. Enquanto o moleque se pergunta o que ele está escondendo. E ele se pergunta se talvez é sobre a sua mãe. E ele começa a ligar pra ela e pergunta se ela está bem. E ela chama ele de seu no e fala pra ele não ir pra casa, pois aqueles gangsters ainda estão esperando por eles. E ele fica muito chocado perguntando como assim. Mas a mãe dele manda ele ficar no hospital. E ela mudou ele para um quarto diferente, com um nome falso. Então ele deve estar seguro. Mas ele pergunta onde ela vai ficar. E ela fala que tá num motel self-service, perto da estação da polícia. E pede pra ele não se preocupar com ela. E ela precisa se arrumar agora. E ela pede que, por favor, ele não deixe o hospital e fique seguro. E depois que ele desliga, eles perguntam que tipo de merda é essa. E se ele não tivesse revidado, isso não teria acontecido. E ele precisa achar sua mãe agora. Mas assim que ele vai saindo do quarto, ele recebe a ligação do seu pai. E assim que ele atende, uma voz desconhecida pergunta se ele é o filho do Sr. Kang. E o nosso garoto pergunta quem é. E na ligação diz que isso é uma emergência. E o Sr. Kang caiu da construção e ele está inconsciente. O que choca muito o garoto. E vendo a cena, o corpo do seu pai está completamente destruído. E agora de volta ao hospital, ele observa seu pai totalmente apagado. E na conversa que ele teve com o médico diz que a cirurgia é complicada e vai custar 100 milhões de wons. E ele também vai precisar de alguns anos de reabilitação depois da cirurgia. E não vai ser barato. E o moleque completamente atordoado começa a chorar e se pergunta que merda ele vai fazer da sua vida. E ele cai no chão chorando. E em desespero, ele pensa o que ele deveria fazer. E como ele supostamente pode conseguir esse dinheiro. Só que dessa maneira ele tem uma ideia. E lembra daquele cartão que ele jogou no lixo. Então ele fala que precisa voltar até lá e pegar aquele cartão. E assim ele foi direto para o quarto que ele estava antes, o 202. E abrindo a porta, ele vê a lixeira. E dentro da lixeira não tem mais nada. E ele começa a tremer de desespero e fala que é tudo sua culpa. E pede perdão por ser tão inútil. E ele não merece viver. Só que para surpresa dele lá atrás, aquele cara pergunta se ele tá procurando por isso. E pergunta se então ele mudou de ideia. E o garoto desesperado pergunta quanto ele pode fazer se ele trabalhar com ele. E o cara diz que ele pode ganhar até 100 bilhões de wons. E se ele ficar popular, ele não vai precisar nem ganhar um torneio pra ficar rico. E ele pergunta então o que ele acha disso. E o moleque o encara totalmente surpreso, sem saber o que responder. E depois que ele fala aquilo, ele vai em direção ao escritório. E sentados frente a frente, ele manda o garoto
garoto ler com calma e assinar depois. E o garoto pergunta o que é sala de combate. E o cara explica que é um torneio de luta secreto, onde os lutadores usam drogas especiais providenciadas pelo hospital para ganhar habilidades físicas monstruosas. E o garoto pergunta como assim drogas? E ele não usa essas coisas. Mas o cara abre a maleta e mostra tudo pra ele. E fala que essas drogas não são comuns. E dependendo do tipo, elas podem transformar um velho em seu leito de morte, no Mike Tyson. Mas é claro, o uso de doping não é obrigatório. E esse moleque preocupado pergunta quem é ele. E ele fala que seu nome é Minseoki Kim. E ele é um caçador de talentos, trabalhando para um VIP, que está participando da ala de combate. E o garoto pergunta como assim caçador de talentos. Mas ele fala que sim. E o importante agora é se ele irá tomar as drogas ou não. E não houve até agora uma única pessoa que venceu sem usar as drogas. Mas o garoto fala que não tá interessado. Enquanto o Minseoki supõe que ele possa falar mais quando ele chegar na arena. E o garoto pensa que ele realmente não tá ouvindo ele. E o Minseoki fala que vai começar explicando como eles irão trabalhar juntos. E quando ele entrar no torneio, ele poderá escolher um patrocinador, se chegar ao top 20. E ele escolherá o seu VIP como seu patrocinador. E eles começarão a trabalhar juntos a partir daí, até que ele ganhe um torneio. E o moleque fala que certo, ele entendeu, mas ele precisa de dinheiro adiantado. Mas o cara fala que não, e isso é impossível. E ele será pago através do torneio. E o garoto muito puto pergunta se ele realmente está brincando com ele. Então por que ele trabalharia com ele? Mas o Minseoki manda ele ter calma. E pergunta se ele ainda precisa do dinheiro para a cirurgia do seu pai e de um local seguro para ficar. E o garoto pergunta como é que ele sabe disso. E o Minseoki diz que eles irão providenciar as acomodações e cobrir os custos da cirurgia do tratamento do seu pai, enquanto ele estiver lutando pelo seu chefe. E eles também irão protegê-lo dos agiotas. E o garoto pergunta se ele realmente pode confiar nele. Mas dessa maneira, ele recebe a ligação. E é a sua mãe. E sem que ele atende, ele pergunta qual é o problema. E ela fala para o Seo No que alguns caras pagaram pela cirurgia do seu pai. E ela pergunta o que tá acontecendo. E também tem vários seguranças que falaram que estão ali por sua causa. E ele não sabe o que explicar. E só encara o Minseoki, falando para ele que a casa já está pronta, então ele não precisa se preocupar com ela. E como ele pode ver, eles não têm muitas opções, assim como ele. E o nosso garoto fala ao telefone para sua mãe que ele contratou esses seguranças. E ele já tá chegando, então ela só deve fazer o que eles pedirem. Mas ela pergunta como assim. E ele só fala que vai ligar para ela depois. E depois que ele desliga, ele encara o Minseoki e pergunta o que tem de tão valioso para o prêmio ser de 10 bilhões. E o Minseoki diz que os 10 bilhões são apenas o prêmio base. E dependendo do quanto eles apostam nele, ele pode ganhar ainda mais. E houveram campeões que ganharam mais de 15 bilhões. E o Seo No fala que isso é impossível, mas o Minseoki fala que sim, é bem possível. E não pode ser o suficiente, considerando os riscos que os lutadores precisam assumir. O que deixa o Seo No bem confuso. E o Minseoki continua falando que a maioria dos participantes ou ficam aleijados ou morrem durante o torneio. E na última competição, a porcentagem de participantes que saiu sem graves ferimentos foi somente de 10%. E o Seo No fala que isso não faz sentido. E como um torneio desses é mantido em segredo, quando tem tantas pessoas morrendo assim? E o Minseoki fala que é exatamente por isso. O torneio é mantido em segredo, porque eles estão todos mortos. O que choca muito o garoto. E o Minseoki diz que quando ele assinar ali, a primeira coisa que eles irão fazer é criar um álibi para sua morte. E o Seo No pergunta como assim, um álibi para sua morte? E o Minseoki explica para ele que o hospital organiza esse torneio justamente porque é fácil inventar a causa da morte de alguém. E para criar um álibi, ele precisa ser pego em uma câmera, fazendo compra um cartão de crédito, qualquer coisa que disponibilize a sua localização. E então, eles conseguiram inventar a causa a partir disso, desde um desaparecimento até a morte por queda, doenças ou overdose de drogas. E o Seo No pergunta então se ele denunciasse isso para a polícia. E o Minseoki fala que não é um problema. É bem fácil fazer alguém parecer um drogado maluco. E se ele acha que alguém acreditaria no adolescentezinho sem nenhuma evidência. E ele fala que acredita que seja um problema para ele depois, considerando que ele será declarado morto antes mesmo de ter a chance de denunciá-los. E o Minseoki fala que essa vantagem de ter um hospital organizando os torneios. E ele fala que novamente a decisão é sua. E pergunta se ele está disposto a assinar esse contrato. E ele tem certeza que ele precisa de um tempo para pensar. Só que para surpresa dele, o Seo No só manda ele manter a sua palavra. E o Minseoki sorridente só encara o Seo No assinando o contrato. Só que para surpresa do garoto, uma enfermeira aparece atrás dele e com a seringa, ela injeta algo bem no seu pescoço. E ele pergunta o que eles estão fazendo. Só que para surpresa dele, a sua visão fica turva e ele começa a dormir. E o Seo No diz para ele não se preocupar, pois eles estão apenas sedando ele para levá-lo até a arena. E ele deve se lembrar, eles irão tomar conta dos seus parentes enquanto ele participar do torneio. E ele espera que ele vença e resolva todos os seus problemas. E depois de um tempo ele vai acordando. Eles perguntam onde ele está e se ele realmente morreu. Só que assim que ele abre os olhos, eles perguntam quem são esses caras e onde eles estão levando ele. Mas ele fica bem assustado, vendo um corredor muito estranho. E ele pergunta para eles onde ele está. E o cara manda ele ficar em silêncio, pois ele já vai descobrir. Mas ele encara o Seo No e dá boas-vindas a ele ao inferno. E agora, em um edifício da empresa HS, o segundo filho do grupo, Ryu Seong, o diretor Yeon Cha, fala que entende que ele tem derrubado o Big Bear, mas pergunta por que recrutar uma criança como seu lutador principal. E o Minseoki diz que sim, mas o seu irmão, o vice-presidente, pode acabar roubando deles por causa disso. E assim o diretor irritado pergunta então por que ele fez isso. E o Minseoki encara e fala que o seu irmão é obcecado pela área de combate. E se eles quiserem que ele entre na sua aposta, eles precisarão parecer fraco. Quanto mais fraco eles parecerem, melhor. E o diretor pergunta se ele realmente acha que essa criança é a chave para derrotar o seu irmão. E o Minseoki fala que examinou o corpo dele
dele, depois que ele sobreviveu ao quebra-ossos do Big Bear, e o que ele descobriu foi extraordinário. E o diretor pergunta o que foi, e agora sendo levado para o Senhor, acordando com um sapato na sua frente, e eles perguntando quem é esse cara. Mas aqueles figurantes de branco lá atrás manda aquele cara ir pra trás, e ele fala que isso foi uma piada, e manda ele relaxar, enquanto tem um drone observando eles, falando que foi confirmado que o jogador tá consciente, e o Senhor pergunta o que é essa coisa, e onde diabos ele está, e ele não entende qual é o problema desse uniforme escolar, e esse drone diz que eles irão seguir agora com a primeira rodada de confrontos aleatórios, e ele explica que pra primeira rodada vai servir como classificatória para eles determinarem qual dos 200 lutadores é apto para entrar na arena principal, e se o Senhor vê uma caixa do seu lado, e dentro dela tem aquela droga, e aquele drone diz que cada jogador irá ganhar uma droga aleatória feita para melhorar uma das suas capacidades físicas, e agora eles irão abrir a mesa de aposta para os VIPs assistindo, e ele pede que, por favor, eles sigam com a administração da droga, enquanto o Senhor pensa que ele já quebrou sua promessa de ficar longe de encrenca e se formar, mas ele precisa ao menos manter a sua promessa de não usar drogas para sua mãe, e assim dessa maneira, ele escuta gritos, e quando ele olha, aquele cara injetou a droga no seu corpo, e ele começou a sentir sintomas estranhos, e começa a dar risada, falando que essa é uma droga de força, o que choca muito o Senhor, perguntando qual é o problema dele, só que para sua surpresa, aquele cara já vai com um chute na cara dele, mas o garoto consegue desviar, e eles perguntam que merda é essa, e se ele realmente é um monstro, e ele tá completamente diferente de antes, quando ele era só um magrelo, e eles perguntam se realmente a droga melhorou os músculos dele ou algo do tipo, e esse um drone chama aquele cara de Xiao Han, e fala que ele conseguiu fortalecer o seu poder, e ele fala que sabia, parece que a sorte tá do seu lado, mas é uma pena, ele não consegue sair desse lugar agora, e ele adoraria ir, dar uma lição em todo mundo, que chamou ele de graveto, e ele já encara o seu no, e fala que agora ele deve matar uma criança, só que para a surpresa dele, o nosso garoto foi para socá-lo, e ele tomou um susto, e depois ele deu uns passos para trás, e o Han chama ele de pirralho, e pergunta se ele realmente tá querendo brincar com ele, e se ele acha que é melhor do que ele, enquanto o seu no pensa que é como ele imaginava, o tempo de reação dele ainda é o mesmo, e se ele diminuir a distância, ele tem a chance de acertá-lo, só que para sua surpresa, aquele cara rapidamente já está bem em cima dele, pronto para socá-lo, dando um soco na sua cabeça, enquanto o garoto pensa que ele também não está reagindo rápido o suficiente aos ataques desse monstro, mas assim, ele apoia a mão no chão e tenta chutá-lo, mas o cara que é mais rápido do que ele, dá um soco nas suas costas, e enquanto o seu no cospe sangue, aquele cara pega ele pelos pés, e fala que diferente dele, ele nem precisa prestar atenção nos seus golpes para lutar, e só pode superá-lo com a sua força, já lançando ele contra o chão, e o seu no acabado, só vê aquele cara logo acima dele, falando que ele é realmente um cara divertido, e ele quer ver quantos ossos ele consegue quebrar, e com um grande salto, ele fala que é mais forte do que ele agora, e vai acabar com todos eles, já esmagando o braço do seu no. E logo acima do garoto, ele fala que se ele vai destruir alguém, a caixa torácica é sempre o caminho que se toma, e depois que ele pisa no peito do garoto, a cena volta para a conversa do Miseuki com o diretor, com ele falando que o que ele descobriu foi extraordinário, e ele é 10 vezes mais forte que um ser humano comum, e o diretor pergunta como assim, e o Miseuki sorridente diz que em termos de densidade óssea, ele não é humano, e ele com certeza é de fora desse mundo. E esse voltando ao presente, o Senhor reage, pegando na perna do Han, o que surpreende aquele cara, e o garoto rapidamente vai para tentar chutá-lo, mas ele consegue desviar e tentar agarrar sua perna de novo, mas o Senhor desvia e dá uns passos para trás, enquanto ele preocupado se pergunta como ele sobreviveu àquilo, e ele nem usou a droga, isso não pode ser, ele só pode ter sobrevivido porque ele não usou força suficiente, mas por outro lado, o garoto pensa que esse monstro definitivamente ficou mais lento, e deve ser porque a estamina dele não foi aprimorada, e se ele conseguir acertá-lo de jeito, ele vai ter alguma chance, ele deveria usar socos rápidos ao invés de mais poderosos, e dessa maneira, ele vai pra cima do Han, mas o Han com raiva, fala que ele realmente voltou pra mais, e já tenta agarrá-lo, mas o seu Nu desvia e dá um soco na cara dele, e depois o Han tenta pegá-lo por baixo, mas o seu Nu pula e dá um soco na cara dele de novo, e começa a dar vários socos na cara dele consecutivos, e enquanto o cara vai caindo, o nosso garoto pensa que agora é a hora decisiva, só que para o choque dele, o Han só estava fingindo, e agarrou seus dois braços, falando que o pegou, e ele nem ao menos se tocou que ele estava sendo acertado de propósito, e o Sono pergunta se é mesmo, e se ele realmente achou que ele deixaria ele ser pego, e o Han pergunta como assim, e o nosso garoto pergunta se ele sabe por que os cangurus imobilizam as mãos do seu oponente antes de baterem nele, e o Han pergunta como assim, já pro seu Nu dar um salto e dá um chute em cheio bem na sua cara, o que deforma a sua boca, e ele cai no chão muito machucado, pensando que ele não consegue se levantar, e eles perguntam por que o seu corpo não o escuta, e não tem como ele perder pra um cara que nem usou a droga, só que para a surpresa dele, ele acaba indo do lado da caixa do seu Nu e vê outra droga, e fala que é claro, uma dose não foi suficiente para desbloquear todo o seu talento, então ele pega outra droga, e o nosso garoto pensa que ele tá tentando tomar a droga que ele não quis, e ele tem que parar ele agora, só que daí o Han crava ela no seu pescoço, enquanto o drone fala que o jogador obteve com sucesso um aprimoramento da sua estamina, e dessa maneira, ele rapidamente joga pra cima do garoto, dando uma cabeçada no seu estômago, e depois pegando ele pelos braços e pelas pernas, e perguntando quem diz que ele é só um durão, e dessa maneira, ele joga ele contra o chão, e o seu Nu começa a cuspir sangue de novo, e o drone o encara, mas o Han manda o drone sair dali, pois ele ainda não terminou, e tem uma coisa que ele tem que fazer, ele tá sempre no fim da fila para fazer isso, e assim ele foca o garoto, e fala que então essa é a sensação, e ele sabe que os ratos teimosos como ele devem ser exterminados para o seu próprio bem, enquanto o nosso garoto à beira da morte vai pensando no seu pai.
E dessa maneira, o ambiente se acalma, com os dois caídos no chão, e o drone observa eles, falando que com a morte do jogador, o jogo chegou ao fim. E observando aquela cena, o diretor pergunta como assim morte do jogador, e o que diabos está acontecendo, e o Misioki diz que foi por causa de uma overdose, e a taxa de sobrevivência, depois de tomar 2 drogas, de uma só vez, é de menos de 0,5%, e ele já tinha tido sucesso em tomar a droga do poder, então ele ejetou o reforço de estamina, que era para o seu No, e a morte dele era inevitável, e o diretor diz que o oponente tomou sua própria vida, e ele tem que admitir, esse garoto é sortudo, e o Misioki fala que seria insensato dizer que a vitória foi por mera sorte, dada a natureza incomum do corpo dele, e o diretor fala que ainda assim, isso só pode significar que ele tem ossos mais rígidos, e ele deveria saber que existem monstros ainda mais fortes nesse torneio, e ainda assim, com as drogas atuais, eles podem aprimorar músculos, órgãos, hormônios, praticamente qualquer coisa, e o Misioki diz, exceto por uma coisa, os ossos mais fortes não podem ser obtidos com drogas, e deve haver uma razão por trás disso, e o diretor fala que acha que ele quer ver o quão útil ele vai ser quando chegar no estágio principal, e esse lhe pergunta qual será o próximo cronograma do garoto, e o Misioki diz que ele já passou no round do teste de drogas, então ele vai receber tratamento para quaisquer feridas urgentes, e então ele vai lutar contra todos os monstros que ganharam poderes, que só Deus sabe quais. E agora na aula de combate, na sala de tratamento, o nosso garoto se pergunta o que tá acontecendo, e se ele realmente está morto, e se foi por sua causa, e ele só tava tentando apagá-lo, e ele quase morreu, mas ele pensa que não, ele deve cair na real, ele é o único que pode salvar a sua família, e ele com muita raiva encara aquele drone, e o drone diz que todos os vencedores dos rounds anteriores já estão prontos, e ele pede que, por favor, ele se dirija ao saguão, e aquele cara de jaleco branco fala que a partir de agora, esse guia vai dizer tudo o que ele precisa saber, então ele deve seguir as instruções que ele der pra ele, e vai ficar tudo bem, e todos os guias são equipados com armas letais, então ele não deve tentar nenhuma gracinha, e se o Sr. Nu vai seguir no drone, e saindo da sala, eles perguntam que lugar é aquele, e onde diabos ele o enfiaram, e se isso é algum tipo de túnel subterrâneo, e então eles não querem mesmo que eles escapem, mas ele pensa que é uma droga, ele queria pelo menos ligar pra sua mãe, mas ele pensa que os seus pais devem estar bem, já que eles concordaram que cuidariam da segurança deles, enquanto ele tá ali, e ele tem que sobreviver, não importa o que aconteça, mas essa não foi a luta que ele tava esperando, e fora isso, ele pensou que ele era o único monstro assombroso, mas ali, mesmo o valentão da vizinhança, ainda é muito forte, e eles perguntam quantos monstros mais existem, e esse o drone diz que o jogador chegou, e o saguão será aberto agora, e assim que o portão se abre, o Sr. Nu entra nele, eles perguntam que diabos é aquilo, mas ele enxerga vários outros drones, e o drone principal diz que os jogadores entraram no saguão, e eles irão começar o jogo com um total de 124 participantes, e a explicação começará em breve, e ele pede que, por favor, eles se reúnam ao redor da tela, e o nosso garoto tá no meio de vários brutamontes, completamente monstruosos, e ele vai se perguntando que merda é essa, e eles são completamente diferentes do cara que ele conheceu no primeiro round, e ele tem que ficar fora dos holofotes, até a partida oficial começar, pra prevenir de ficar ferido do nada, só que logo ao seu lado, um cara chama ele de garoto, e pergunta como ele chegou ali, e se ele quer brincar com o papai, e o nosso garoto pensa que ele se destaca demais usando esse uniforme, e enquanto ele vai andando, alguns caras falam que ouviu dizer que aquela criança só chegou ali depois que o oponente tomou 2 drogas e morreu, e ele não tomou nenhuma droga, e ele ainda tá com um uniforme escolar, e parece que alguns ricaços queriam ver algo trágico acontecendo, e o outro diz que estava ficando entediado, e esse moleque pode ser o seu divertimento, mas logo atrás dele ele manda ele esperar, pois parece que alguém já vai pegá-lo, e enquanto o Sr. Nu vai andando, alguém chama por ele, falando que perguntou se ele queria que ele brincasse com ele, e nosso garoto pensa que é uma merda, e logo atrás aquele cara põe a mão na sua cabeça, e fala que ele realmente tá deixando ele sem opção, a não ser matá-lo, e o Sr. Nu pensa que certo, pra sobreviver a essas pessoas selvagens, ele tem que levar a coisa para o próximo nível, e enquanto aquele cara já vai para atacá-lo, o Sr. Nu também se prepara para dar um soco nele, e no momento em que os dois estavam prontos para lutar, alguém para eles, e o grandão pergunta o que ele tá fazendo, e esse cara de óculos fala que ele deveria parar por ali, enquanto o Brutamontes agarra sua mão, e com esse sorrisinho pergunta quem é ele, e o cara fala que ele é só uma criança, e depois solta sua mão, e esse gigante diz que ele é só um halfling com um braço melhorado, e se ele acha mesmo que consegue enfrentá-lo, e pergunta se ele quer fazer isso por aquela criança inútil, e o nosso garoto pensa que precisa ignorar eles, ele não pode se arriscar se ferir agora, e esses dois já estão prontos para se enfrentar, enquanto nosso garoto pensa que é uma merda, ele não aguenta mais isso, e quando ele estava prestes a entrar na luta, um tiro foi disparado, e quando ele olha aquele drone, atirou na cabeça daquele cara, e fala que a reunião começará em breve, e aqueles que atacarem outros, fora do horário estabelecido, serão executados imediatamente, com uma multidão de drones armados bem na sua frente, e esse Sr. Nu se pergunta como é que eles podem matar alguém assim do nada, e se é realmente possível sair dali vivo, e dessa maneira, o telão mostra uma pessoa, falando que eles são todos bem-vindos, e talvez eles tenham notado, mas a rodada de teste de drogas foi um evento sem eliminações, desde que eles sobrevivam. No entanto, a partir de agora, eles serão eliminados assim que perderem, e a eliminação significa que eles estarão fisicamente incapazes de lutar, e apesar dos riscos, todos se reuniram ali pelo prêmio de 10 bilhões de wons, e assim todo mundo começa a comemorar, enquanto lá no fundo o garoto pensa que com esse dinheiro, a sua família conseguirá viver uma boa vida, e aquele cara no telão fala que infelizmente, somente uma pessoa poderá receber esse prêmio, mas eles não devem se preocupar, pois se eles sobreviverem após chegar no top 16, eles poderão receber 5% do dinheiro apostado pelos VIPs, e cada jogador terá um canal de transmissão pessoal, e um guia que irá guiá-lo e agir como sua câmera para a transmissão, e esse Sr. Nu não entende o que são esses drones, e o cara no telão diz que os VIPs vão assistir os canais de jogadores que eles acreditam que vão vencer e irão realizar apostas, e para resumir, quanto mais
atenção ele conseguir, mais dinheiro ele vai ganhar. Então ele espera que eles consigam atrair vários VIPs para os seus canais e ganharem uma fortuna. E eles irão providenciar um dormitório de 5 pessoas, que eles irão ficar juntos até o final do jogo. E eles devem se sentir livres para escolher os seus colegas de quarto. E quaisquer dúvidas serão respondidas pelos guias. E agora ele pede que, por favor, eles entrem em seus quartos. E assim aqueles dois caras de antes falam que eles precisam encontrar os figurões se eles quiserem a atenção dos VIPs. E eles não querem dividir quarto com a criança, que não vai render nada. Enquanto o nosso garoto irritado pensa que realmente é uma merda e não vai ser fácil achar um quarto. Só que para a surpresa dele, aquele velhote musculoso pede pra ele não se preocupar. E ele vai protegê-lo até que o torneio comece. E o nosso garoto só vê a sua mão tremendo. Mas quando ele olha, um cara loiro passa por ele. E ele tenta reconhecê-lo, mas pensa que não pode ser. E esse velhote diz que parece que tem um quarto ali onde eles podem entrar sem concorrência. Enquanto nos pergunta se ele realmente vai dividir quarto quando todo mundo tá o evitando. E ele até se feriu por sua causa. Ele não sabe qual é a dele, mas vai ser perigoso, dependente do quarto que ele escolher. E aquele cara pergunta se ele não vem. E o Suno fala que tá indo, enquanto os dois brutamontes de antes falam que é um desastre. E eles com certeza ficarão no final dos rankings. E ele fala que por isso que ele escolheu um quarto de jogadores que ele acha que serão populares. E seria perigoso demais dividir um quarto com eles, mas eles podem aparecer um pouco na transmissão deles. E outro cara fala que concorda. E ele aposta que esses marombas vão atrair os VIPs igual moscas. E agora em outro quarto tem 3 caras gigantes e trincados. E aquele loiro de antes passa pela porta e depois fecha ela. E ele vai até o cara do centro e fala que esse assento parece bom. E pergunta se dá pra ir um pouco pro lado. Mas aquele cara se levanta e fala que ele fechou a porta antes mesmo das câmeras entrarem. E se ele realmente tá pedindo para ser morto. Só que pra sua surpresa, aquele loiro com 2 dedos já ataca bem no seu pescoço. E depois de um simples ataque, ele cai no chão desacordado com seu pescoço afundado. E assim ele pergunta se mais alguém quer cumprimentá-lo. E os dois tremendo de medo falam que não. E ele fala que isso é bom. E eles devem continuar em silêncio, falando que tem mais alguém que ele precisa cumprimentar. E esse loiro é o Min Soo-han, de 19 anos. E agora de volta à cidade, dentro do carro, o Min-seok fala que é uma fonte que diz que o vice-presidente irá trabalhar com o campeão anterior, o Man Cheon-choi. E o diretor fala que é uma merda, e nenhuma outra pessoa conseguirá trabalhar com ele. E enquanto isso, a única opção que ele tem é um estudante do colegial. E o Min-seok fala que se o Suno chegar ao top 16, ele vai ter outra chance de doping. E com a sua estrutura física, ele conseguirá extrair o máximo possível da melhoria. E os seus ossos já estão 10 vezes mais fortes do que os outros. Então se ele usar a droga, ele será o mais poderoso de todos os tempos. E o diretor fala que ele precisa mantê-lo do seu lado até lá. Mas ele fala que os outros VIPs podem acabar interessados nele. Só que o Min-seok diz que acha que isso não será um problema. E as 5 pessoas que estão dividindo o quarto com o Seo-no tiveram o menor número de visualizações na última rodada, o que surpreende muito o diretor. E agora no seu quarto, aquele velhote fala que parece que eles terão um problema em conseguir visualizações. E todo mundo vai se juntar em volta dos candidatos a campeões. Mas o que eles têm ali é uma lutadora que está sendo menosprezada por ser a única mulher no torneio. E ela se chama Amanda Groshi, de 23 anos, lutadora de capoeira e jiu-jitsu. E o outro lutador com o menor físico do torneio, o Min-hong Kim, de 25 anos, lutador de boxe. E por último, mas não menos importante, o Menon, de 28, que é um completo maluco. E assim 5 drones entram no quarto. E o velhote diz que os guias estão ali para filmar. E eles precisam ganhar atenção se quiserem ganhar algum dinheiro com as apostas. E assim o velhote estende a mão e deu um grande salto e apoia a mão no chão. E começa a fazer flexões com uma mão só. E o nosso garoto diz que acha que isso não vai funcionar. Enquanto ele olha para aquela garota se levantando. E assim, ela estica um dedo e crava no piso. E se levanta sobre ele e começa a se apoiar por um dedo só. E o Suno se pergunta como é que ela consegue levantar o seu corpo com apenas um dedo assim. E assim os dois começam a fazer flexões. E o garoto ao lado fala que ficar se exibindo assim é só para idiotas. E simplesmente ele corre numa velocidade monstruosa e depois volta rapidamente. O que assusta muito o nosso garoto, se perguntando como é que ele consegue ser tão rápido assim. Mas ele olha para o lado e vê aquele cara completamente maluco tentando lamber o seu cotovelo. E ele só encara aquela cena sem entender nada. E pensa que isso é muito incrível e ridículo ao mesmo tempo. E sendo assim, a porta do quarto deles é fechada. E na televisão em cima mostra suas partidas. E todos eles veem os seus oponentes. E o oponente que o nosso garoto vai enfrentar é esse cara com a marca de X na cabeça. E agora de volta ao prédio, o diretor pergunta se esse tal de Kai é forte. E o Min-seok diz que desde que ele era um lutador de Lefwei, ele nunca perdeu uma única luta. E o diretor pergunta o que é esse Lefwei. E o Min-seok explica que é um esporte de combate birmanês, parecido com o Muay Thai, mas tem algumas diferenças que deixam o Lefwei ainda mais brutal e perigoso. E o diretor pergunta se o Muay Thai não é perigoso o suficiente, sendo que é um dos poucos esportes que permitem o uso de cotovelos e joelhos. E o Min-seok diz que ainda tem mais coisas permitidas no Lefwei, e eles nem usam luvas, e permitem cabeçadas. E um golpe na cabeça com a testa, um dos ossos mais fortes do corpo humano, pode causar lesões fatais. E é por isso que a maioria dos esportes de combate proíbe. Entretanto, a parte mais perigosa do Lefwei é outra coisa. E o diretor pergunta o que é, e o Min-seok fala que o que é realmente perigoso é como os lutadores podem golpear a parte de trás da cabeça dos seus oponentes. E quase todos os esportes de combate proíbem isso, já que podem causar paralisia ou até mesmo morte. E ele é provavelmente o participante com mais experiência em combates entre os outros participantes na área de combate, já que ele continuou a lutar mesmo depois da sua carreira terminar, quando ele foi recrutado por uma gangue. E o diretor pergunta como assim, e ele fala que acha que ele não estava satisfeito lutando no ringue, e ele desafiou vários lutadores famosos da
das ruas, até que a gangue percebeu ele, e o diretor pergunta se ele acha que o Seono vai conseguir enfrentar um cara desses. E o Mizuki fala que é isso que ele também gostaria de saber, e até agora, o Seono enfrentou pessoas como o Big Bear e os agiotas, que não possuem habilidades marciais, mas esse Kai, lutador de Lettui, é completamente diferente. E agora de volta ao dormitório da área de combate, todos estão dormindo nas cápsulas, e quando nosso garoto acorda, a cápsula levanta, e ele se pergunta por quanto tempo ele dormiu, mas ele percebe que o seu corpo parece mais leve, e não é só que pareça mais leve, é uma coisa que ele não consegue entender, mas ele pensa que é mesmo. Não é a primeira vez que isso acontece, e quando ele enfrentou Big Bear, ele acordou assim também, e é como se ele estivesse mais forte, e aquele filhote lá atrás manda ele não ficar surpreso, e músculos levados ao limite não são o suficiente para causar danos, e eles estão destinados a se recuperarem mais fortes do que antes, e provavelmente ele nunca levou sua força ao limite até agora. E o nosso garoto pensa que é isso mesmo, ele estava no seu limite quando ele lutou contra o Big Bear, e o filhote fala que mesmo assim, ele se recuperou insanamente rápido, e ele pergunta se ele recebeu uma droga de melhoria de recuperação, só que o Seono interrompe, e fala que mais importante do que isso, ele ia querer perguntar algo desde ontem, e porque ele tentou ajudá-lo, até arriscando se ferir, e o cara diz que a questão é que ele lembra muito seu filho, e se ele tivesse sido melhor como um pai, ele provavelmente não teria que pegar empréstimos de agiotas. E o nosso garoto pergunta então por que ele entrou no torneio, e o cara fala que sim, é porque ele precisa pagar a dívida dele primeiro, para que a sua família volte ao normal, mas quando ele viu ele parado sozinho, ele se lembrou do seu filho, que ele negligenciou por tanto tempo, e ele não pôde simplesmente ficar de braços cruzados. Isso não só manda ele parar de perder seu tempo com ele, e se ele quer ser um bom pai, então ele deve sair daqui e ser um pai de verdade, e não adianta nada se ele acabar morrendo ali. O que surpreende muito aquele cara, só encarando o Seono, e se ele pega ele pelo pescoço e diz que ele fala como se fosse o fim do mundo, e ele só foi ajudá-lo, e não é nada demais. Só que dessa maneira os dois começam a ver aquele Menon reclamando muito, e perguntando por que ele não vai lutar na arena principal, e ele fala que eles são um bando de idiotas, e ele é o lutador que consegue tocar o seu cotovelo com a língua, e o velho fala que ouviu dizer que suas lutas com muitos espectadores acontecem na arena principal, e as outras serão realizadas no mesmo lugar da rodada anterior, e falando nisso, eles são um grupo com a menor quantidade de espectadores, e o fato de estarem todos lutando na arena principal, exceto o Menon, significa que os seus oponentes são alguns dos lutadores mais fortes e populares, e o Seono fala que então, isso é o melhor pra eles, e o velho pergunta do que ele tá falando, e o nosso garoto diz que essa é a chance deles atraírem a atenção para o seu dormitório, e ele o encara e pergunta se ele tá maluco, e dessa maneira o Menon vai até ele e fala que não só tem espectadores na arena principal, e o nosso garoto toma um susto na hora, e o Menon diz que vai ter 16 VIPs em pessoa, e eles são algumas das pessoas mais poderosas do mundo, e o nosso garoto pensa que então quer dizer que aquele caça-talentos vai estar lá também, e ele quer muito saber como está sua mãe. E agora em outro lugar à noite, aquele diretor e o Mizuki estão dentro de um galpão, e o diretor pergunta por que ele disse pra eles irem ali, e que lugar nojento é esse, e o Mizuki fala que ninguém sabe a localização da ala de combate, exceto os organizadores, e então eles provavelmente queriam encontrá-los em um lugar onde eles não serão vistos, mas ele percebeu que a partir de um certo ponto, alguém além deles começou a assistir o canal do Seono, e o diretor pergunta como assim, e se tem alguém investigando eles. Só que para sua surpresa, alguém lá em cima fala pra ele que ele teve um mal entendido, e essa garota é a filha mais nova do grupo Hosin, a Seongon Cha, de 19 anos, e ela fala que tá assistindo porque achou Seono interessante, e o diretor fala que não faz muito tempo que ela foi expulsa da empresa, e pergunta o que ela tá fazendo, seguindo ele como ratazana, e o Mizuki fala que a sua irmã mais nova deve estar realmente interessada no que ele faz, mas o diretor diz que ela não é a sua irmã, e é sua filha de um amante, e a garota vai até ele e fala que ele foi um pouco duro, e ela nem foi pra escola, só para ajudar os seus dois irmãos na empresa, mas parece que pelo menos ela encontrou algo interessante graças a ele, então ela acha que vai ter que agradecer o seu irmão, mas o diretor diz que não sabe o que ela tá aprontando de novo, mas é melhor ela sumir agora. Só que dessa maneira, um carro entra no galpão e um drone aparece, falando que eles irão escoltá-los até a arena principal. E depois que eles entraram no carro, eles foram direto para o local, e esse alguém diz que eles podem tirar as vendas, e depois que a garota tira a sua venda, ela vê uma janela gigantesca, e ela pergunta que lugar é esse, e assim ela percebe que ela tá numa arena subterrânea, e o segurança ao lado fala que isso é abaixo da arena principal, e ela está atualmente em uma das 16 salas VIPs, e a garota fala que então ela finalmente está ali, no parquinho dos seus irmãos. E agora na sala do diretor, ele fala que é maior do que ele esperava, e o Mizuki diz que quando esse jogo terminar, vai começar a luta do quarto 10, que é o do Seono, só que para a surpresa do diretor, ele vê vários destroços lá embaixo, e quando ele olha, aquele loirinho de antes derrotou facilmente um brutamontes, e ele preocupado, pergunta o que é aquele monstro, e o Mizuki diz que esse é o Min Su-han, e parece que outra pessoa com a mesma idade do Seono está ali, e o diretor pergunta se ele é realmente outro estudante, e o Mizuki diz que ele largou a escola, então tecnicamente não, mas é estranho que dois monstros venham da mesma escola, e o diretor pergunta como assim, e o Mizuki diz que esse garoto Min-Su é da mesma escola que o Seono, e esse loiro vai encarando aquele cara caído no chão, e o drone atrás dele fala que com a vitória do Min Su-han, a luta entre o quarto 9 e o quarto 20 foi encerrada, e a partida entre o quarto 10 e o quarto
quarto 3 vai começar agora, e os participantes devem entrar na arena. E quando eles passam pela porta, eles ficam muito surpresos, vendo aquela arena gigantesca. E o velho diz que isso está em uma escala completamente diferente da primeira rodada. E o drone diz que todos além do jogador Min-Hun Kim devem aguardar a sua vez. E esse aquele garoto tá lá embaixo, esperando pela sua luta. E o drone diz para os jogadores que as partidas já terminaram, eles devem sair da arena agora. E esse aquele loiro vai passando pelo garoto, enquanto o velho pensa que espera que o Minho não fique nervoso. Só que para a surpresa do seu No, algo foi jogado contra ele. E eles perguntam de onde veio essa pedra. Enquanto o Minho encara aquele garoto, eles perguntam se ele realmente viu isso. Ele fingiu mexer no cabelo e ao mesmo tempo jogou uma pedra no seu No. E esse cara é realmente impressionante. E a maioria das pessoas não perceberam nessa velocidade. E assim o loiro passa por ele e fala que o colegial do seu grupo é bem arrogante. Mas o Minho fala que não acha. E o loiro pergunta o que ele quer dizer, chamando ele de idiota. E o Minsu fala que isso é impossível, só encarando o Minho. E esse o Minho dá uns passos para trás, enquanto o velho pergunta o que aconteceu e o que o Minho tá fazendo. Mas a Amanda fala que não foi nada, e ele é sensível o suficiente para perceber até a menor das mudanças. Então a intenção assassina dessas deve ser óbvia pra ele. E depois disso, aquele cara se vira de novo e passa pela porta. E o Minho pergunta o que foi isso, e se foi só sua imaginação. Mas ele tem certeza que viu essa cena na sua cabeça. E eles perguntam se isso é realmente o máximo que ele consegue fazer, e como ele vai se vingar, sendo tão fraco assim. Só que de pra surpresa dele, logo atrás, um cara pergunta o que ele tá encarando, e o Minho vê um brutamonte gigantesco. E em uma das salas, o presidente do hotel Sungon, o Unseung-go, fala que ele recrutou o Paice pelas suas habilidades, mas ele achou que essas habilidades dele fossem um esporte sem técnicas de ataque. E o cabeludinho atrás fala que não importa o quão bom o oponente esteja atacando, mas tudo isso se torna inútil quando um wrestler consegue imobilizá-lo. E quando agarra sua presa, existem várias técnicas para usar, como arremessos, chaves e imobilizações. E o oponente não conseguirá aguentar tudo isso. E é exatamente por isso que tantos wrestlers se destacam nas artes marciais mistas. E na verdade, o wrestling é a habilidade mais essencial para se estabelecer ao treinar artes marciais mistas. E a pessoa pode até se defender contra punhos, mas impedir o avanço de corpo inteiro é outra história. Especialmente se for um wrestler atacando. E isso se aplica ainda mais quando existe uma tamanha diferença de tamanho, com esse gigante encarando o Minho. E esse drone diz que ambos os competidores estão prontos. Eles irão começar a partida entre o Miho Kim e o Paice. E esse garoto faz a sua base. E o Paice sorridente pergunta se ele é um boxeador iniciante. E ele parece um desses fracotes que nunca lutou sem luvas. E ele quase sente pena dele ao enfrentá-lo logo de cara. Só que para sua surpresa, o Minho dá um soco na sua cara. E o seu olho é ferido e começa a sangrar. E ele gritando se pergunta o que é isso. Enquanto o Minho pergunta quem ele chamou de fraco. E o Paice fica muito assustado com aquilo, mas pensa que ele deve se concentrar e focar nele com pelo menos um olho. E ele vê o Minho partindo pra cima dele. E ele pensa que é uma droga. Ele não consegue acompanhar os seus movimentos. E ele estava atacando pelo seu ponto cego. E ele é rápido demais. E nesse momento, ele recebe outro soco na sua cara, bem na direção do seu olho ferido. E depois mais um soco, bem no seu nariz. Só que nesse momento, ele tenta agarrá-lo, mas o Minho consegue desviar. E continua golpeando ele em várias partes do seu corpo. Enquanto o Paice pensa que é uma droga, ele tá perdendo a visão do outro olho também. E só consegue ver o Minho completamente embaçado. E lá acima da arena, o velho se pergunta se realmente o Minho vai finalizá-lo assim. Mas a garota fala que não. O Paice começou a bloquear os seus golpes. E assim o Paice tá lá, bloqueando os socos do Minho. E ele começa a tentar agarrá-lo por várias direções, sem nem mesmo ver direito. E o Minho assustado se pergunta o que é aquilo. E ele tava atacando ele, mas ele acabou vendo algo. E assim o Paice pergunta o que tá acontecendo com ele. Mas ele fala que sim. Foi quando ele começou a perder a visão do seu outro olho também. E seus pelos se arrepiaram, como se ele tivesse levado um choque. Então essa é a sensação. E ele pensa que certo, ele vai fechar completamente os seus olhos. E o Minho se pergunta o que ele tá fazendo. E como ele vai lutar de olhos fechados. E ele fala que agora ele praticamente já venceu. Só que para sua surpresa, mesmo com seus olhos fechados, o Paice consegue defender o seu golpe, o que surpreende muito aquele VIP e os colegas de quarto do Minho. E o Minho pensa que se ele o prender agora, ele com certeza vai morrer. E ele precisa ir para a esquerda. E se ele dá um passo para a esquerda, mas o Paice consegue bloqueá-lo também e girar o seu corpo, jogando ele para cima e depois caindo sobre ele no chão. E seu velho diz que isso foi um suplex. E ele ficou mais forte quando perdeu o seu olho. E aquele VIP começa a dar risada daquela cena. Enquanto o cabeludinho lá atrás diz que parece que a perda de visão ativou os efeitos da droga de melhoria sensorial. E o Minho tá completamente derrotado. E o Paice sorridente fala que ele deveria agradecê-lo, pois sem a sua ajuda, ele não teria descoberto o seu poder. Só que para surpresa dele, o Minho dá outro soco no seu olho e consegue acertá-lo. E agora, ele tá sem os dois olhos. E esse aquele VIP pergunta que merda ele tá fazendo e como ele perdeu seus dois olhos. E vendo aquela cena, o velho fica feliz, falando que não acredita que o Minho sobreviveu àquele golpe. Ele não sabe como ele fez isso, mas se ele continuar assim, ele pode vencer. E o cabeludinho atrás do VIP fala que felizmente, ele não terá chance de derrotá-lo, já que ele está inconsciente. E o VIP pergunta como assim. E se ele não viu, ele dando aquele soco. E esse o Minho continua com seu braço levantado. E a Amanda diz que ele precisa acordar logo, antes que o pai se encontre ele. E se aquele pai se levanta, e sem a sua visão, tenta procurar o garoto, de alguma forma. E se o pai fala que é uma droga, ele não consegue ver nada, mas ele tenta usar a sua visão sensorial e consegue ver algo no chão. E eles perguntam o que é tudo isso. Ele consegue sentir o cheiro de todo, desde o chão até o menor grão de areia. Ele consegue ouvir os oponentes respirando. Ele consegue sentir a pressão do ar mudando ao se mover. E consegue até sentir o que está atrás dele. E ele, muito animado, fala que isso é realmente insano. E ele começa a dar risada, falando que ele ficou desapontado quando ele não pegou a droga de força. Mas essa é ainda melhor. E ele está ficando mais forte a cada minuto. E ele fala que sim, como presente de agradecimento, ele vai acabar com a sua vida agora. Já vindo na direção em que o Minho está, e dando um grande salto. E dentro da cabeça do Minho, ele vai sonhando que não, o seu corpo não consegue reagir. E ele lembra do
seu irmão completamente derrotado e morto na sua frente, enquanto pensa que ele vai encontrá-los, não importa o que aconteça. E se um cara for até ele, falando que se ele desejava encontrar o assassino do seu irmão, ele deveria ir ali, dando o cartão da ala de combate pra ele. E esse ele já percebe aquele Paz pulando na sua frente. E quando ele estava prestes a finalizá-lo, o Mio se pergunta por que tudo está se movendo tão lento. Mas ele pensa que não, ele não está lento, é ele que se tornou super rápido. E dessa maneira o Paz concluiu seu ataque, mas o Mio conseguiu acordar e fugiu dali, o que surpreende muito os três. E o Paz pergunta quando ele chegou ali, e o Mio diz que quando ele estava se gabando de seus sentidos, ele teve muito tempo para descansar e ficou novinho em folha. E o Paz pensa que ele não tá mentindo, ele está ainda mais rápido do que antes. E se o garoto fala que agora ele quer ver quanto tempo ele pode aguentar, e ele vai começar no nível 1. E o Paz pensa que ele tá vindo, só que para surpresa dele, ele é mais rápido do que ele consegue perceber. Mas mesmo assim, o Paz conseguiu bloquear, e o Mio pensa que ele refletiu seu soco, e se pergunta se foi uma coincidência. Mas depois disso, ele refletiu outro soco dele, e ele pensa que beleza, ele vai levar isso a sério agora. E ele tentou dar um soco na cara dele, mas o Paz conseguiu desviar, e já tentou agarrá-lo novamente. Só que dessa maneira o Mio deu alguns passos para trás, e ele se pergunta como ele tá acompanhando a sua velocidade, enquanto o Paz se pensa que ele consegue sentir todo, desde os seus batimentos cardíacos até os seus movimentos. E agora, ele não tem como perder, e ele não tem nenhum ponto cego. E o Mio vai pensando que então, ele não tem chance, se não for pra valer. Ele precisa arriscar e ir direto nele com a velocidade máxima. E se ele parte pra cima do Paz, a alta velocidade, pensando que vai usar o seu golpe final, o direto de direita. Só que desse momento, ele percebe algo, e foi o Paz atacando ele com um soco na cara. E depois que o Mio cai no chão, o Paz se pergunta por que ele caiu no meio do seu golpe. Enquanto o moleque se levantou novamente e se pergunta o que tá acontecendo. E ele está bem. E ele achou que o pescoço tinha sido quebrado, e ele se pergunta se talvez ele esteja alucinando. Mas o Paz fala que se ele tivesse finalizado o golpe, ele teria quebrado o pescoço em dois. Mas ele acha que tropeçar salvou a sua vida. E essa criança tem realmente sorte. Enquanto o velho fala que é uma droga, a velocidade do Mio não tá funcionando contra ele. E parece que de alguma forma, ele consegue sentir o ataque antes de chegar. Só que ele percebe algo estranho e vê o Mio em 3 posições diferentes. E ele se pergunta o que é aquilo. E de repente ele parou de usar o poder da droga e está confiando apenas na sua movimentação. E ele se pergunta se ele tá cansado demais para usar a sua super velocidade. Mas ele vê aqueles movimentos e não entende o que é isso. E pergunta o que ele vai fazer na velocidade normal. E ele já vê o Mio pronto para atacá-lo. Mas ele manda ele parar falando que ele vai morrer se ele continuar assim. Só que para surpresa de todos, o Mio acertou um soco em cheio no Paz, deformando a sua cara. E depois disso, ele se agachou, desviando o golpe do Paz. E depois ele começa a rodeá-lo em várias posições. E o Paz não consegue entender onde ele está, mas o Mio tá ficando mais cansado do que antes. E o velho se pergunta por que ele tá fazendo isso. E ele não consegue manter a sua velocidade. E como ele vai acertar o golpe assim, usando toda a sua energia nessas fintas. Só que para surpresa dele, ele acerta outro soco em cheio. E ele fica muito chocado, se perguntando o que é aquilo. E o Mio continua acertando ele em várias posições diferentes, enquanto o Paz não consegue bloqueá-lo. E o velho se pergunta por que os golpes usando fintas estão funcionando. E a garota diz que ele só está acertando os golpes por conta das fintas. E ele subconscientemente parou de usar as fintas, porque achou que o oponente dele havia perdido a visão. Mas isso tornou previsível. E então o velho pergunta se ele está enganando o oponente, como se ele estivesse enxergando. E ela fala que não, é mais do que isso. O Mio está enganando todos os sentidos do Paz. Com seu novo poder, é fácil para o Paz antecipar a rota de um ataque, mas ele acabou de despertar esse poder. Portanto, quando ele se depara com habilidades de fintas avançadas que nem a do Mio, a sua mente começa a se distrair. Assim como o Mio está causando um caos para confundir o Paz, ele conseguiu entender quantos movimentos o Paz vai conseguir antecipar em tão pouco tempo. E essa criança Mio talvez seja mais forte do que eles imaginaram, com o Mio se desviando de mais um ataque e depois acertando outro golpe em cheio no Paz. E o seu VIP lá em cima pergunta que merda é essa, e como ele pode apostar no perdedor e nem consegue ganhar de uma criança, mas o cabeludinho fala que não. E ele pede para ele olhar pro rosto dele, perguntando se parece se ele vai perder. Enquanto o Paz fala que acabou de pegá-lo, e ele conseguiu agarrar, e começa a gritar falando que a vitória é sua. E depois que ele o agarra, ele dá um giro e crava a cabeça do Mio no chão, o que choca muitos colegas de quarto, e também o VIP e o cabeludinho. E o Mio vê aquela cena do corpo do garoto se dispersando, e ele fala que agora ele tem certeza que pegou. Só que para surpresa dele, o Mio tá bem na sua frente, só o encarando. E o nosso garoto pergunta por que do nada ele fez um backdrop. E a garota diz que foi por causa que o Mio atacou o cérebro dele. E o Sono pergunta como assim. E ela fala que o Mio esteve atacando múltiplas vezes a cabeça do Paz. E a cada golpe, o cérebro do Paz tremia. E se ele continuasse a ser atacado sem parar dessa forma, mesmo uma pessoa com sentidos apurados não conseguiria manter o foco. E foi assim que o Mio causou uma falha nos sentidos do Paz por alguns segundos. Isso foi o suficiente para fazer ele pensar que pegou alguém de verdade, sendo que não pegou. E o nosso garoto pensa que isso é surpreendente, e talvez ele seja mais forte do que ele. E o Mio vai encarando o Paz, enquanto o Brutamontes acha que isso é muito injusto, e como os sentidos dele são melhores do que o seu. E depois desse momento, ele cai no chão desacordado, e assim o drone vai até ele e fala que o Paz é incapaz de prosseguir com a batalha. Portanto, o vencedor da partida é o Minion King. E assim o velho começa a comemorar, enquanto que ele vive lá em cima, fala que isso é uma droga. E depois que o Minion vence, ele tá completamente acabado, e ele pensa no seu irmão, falando que deu o primeiro passo. E agora em outra sala VIP, aquela garota diz que isso não é uma luta entre humanos, e faz sentido seu irmão ficar tão fissurado nesse torneio. Mas o segurança ao lado fala que não são apenas as partidas, e esse local é capaz de patrocinar tudo que os ricos anseiam, não apenas riqueza e poder, mas também permitem cometer assassinatos sem deixar rastros e utilizar substâncias que não são detectáveis em nenhum exame. E esse lugar é o paraíso para os ricos, que não tem mais lugar algum para encontrar prazer. E é por isso que os VIPs colocam seu orgulho
em risco ali. E ela fala que dá pra entender porque o seu segundo irmão está ganhando do seu irmão mais velho. E o segurança fala que sim, ele tem certeza que o diretor escolheu cuidadosamente o seu lutador, já que o seu caça-talentos é alguém bem conhecido nesse lugar. E ela fala que sim, é por isso que eles estão em movimento, mas eles terão que ver o quão bom ele realmente é na próxima partida. E agora em outra sala, tem um cara vendo a transmissão daquela luta, e um doutor atrás chama ele de diretor de ala, falando que os 16 VIPs estão presentes. E esse cara mascarado fala que então já chegaram, e ele acha que eles terão bons resultados esse ano. E ele pergunta como estão os resultados das pesquisas, e o doutor diz que eles conseguiram confirmar a manifestação do segundo estágio de melhoria sensorial e descobriram o efeito colateral temporário que foi reduzido em quase 20%. Entretanto, o efeito regenerativo que eles estão procurando ainda não apareceu entre os participantes. E o mascarado fala que então isso é um fracasso, mas ele fala que não, o efeito máximo das drogas deve começar a aparecer por agora. E então, os seus esforços devem dar frutos em breve. E além disso, eles descobriram um novo efeito das drogas. E após examinar bem, eles acreditam que possam ter descoberto algumas pistas sobre a habilidade regenerativa. E o mascarado pergunta se ele está falando sobre o efeito de fortalecimento de pele. E ele fala que certo. Então pergunta quando ele pode esperar para ver esse poder em ação. E o doutor fala que em breve, porque o próximo lutador da arena principal é o Kai. E agora o nosso garoto tá se alongando para sua luta. E o velho fala que se estiver muito difícil ele pode desistir. Mas o garoto fala que isso não vai acontecer. E nem deveria. E o velho pergunta porque ele não tá nem um pouco assustado. E ele parece bem relaxado. E Sono diz que só não tá com medo. Mas o velho bem surpreso fala que ele faz parte dos esquisitos. E se o drone vai até ele, e fala que o jogador Seono Kang deve entrar na arena. E se ele passa pela porta, e se pergunta desde quando ele parou de ter medo. E quando ele era jovem, ele já esteve em vários acidentes que as pessoas nem imaginavam. E mesmo em acidentes que pareciam fatais, ele sempre levantou bem. E inicialmente, ele chorava pelo choque. Mas após alguns anos, não importava o perigo, ele não se abalava. E vários valentões iam mexer com ele pela sua atitude. Mas não importava o quanto eles tentassem, ele nem piscava. E no fim, eles acabavam ficando com medo dele. Mas a única coisa que ele teme agora é a segurança da sua família. Não um oponente como ele, com um Kai gigantesco bem na sua frente. E os dois se encaram no meio da arena. E esse diretor fala que finalmente está começando. E ele pergunta para o seu assistente qual droga o Kai usou. E o Minsuk diz que ele tomou a droga fortalecimento de pele, que nunca foi vista. E o diretor pergunta o que é isso. E se isso vai ajudar ele na luta. E o Minsuk diz que ela não só ajuda. E o seu último oponente teve sua pele e músculos rasgados. E o diretor pergunta como o fortalecimento de pele causou isso. E ele fala que a sua pele não pode ser ferida com a força humana comum. Só que ele era tão forte que quando o oponente encostou de leve, não só a pele se rasgou, até mesmo os músculos se despedaçaram. E vários dos VIPs normais estão interessados em apostar nele. E o diretor pergunta então em quem eles irão apostar. O Kai é um lutador profissional de Lethway com o poder do fortalecimento de pele. E ele pergunta se realmente a decisão certa a apostar no Seono. E o Minsuk diz que assim como ele preveu, todos estão apostando no Kai. E pelo contrário, não houve nenhuma aposta no Seono. Só que para a surpresa dele, alguém apostou no garoto. E eles perguntam quem é. E acabaram de apostar 100 milhões de wons nele. E o diretor bem puto pergunta quem foi. E agora na sala da irmã dele, o seu segurança pergunta se ela tem certeza disso. E ela fala que não pode esperar uma recompensa sem tomar alguns riscos. E além disso, ela confia na sua intuição. E ela não vai conseguir alcançar os seus irmãos se não tentar arriscar as coisas. Então ela quer ver se ele realmente vai dar um bom retorno para ela. Ou simplesmente será um risco alto demais para ela carregar. E agora de volta à arena, o drone vai até eles e fala que a luta vai começar agora. E o nosso garoto arma sua base e pensa que ele tem que vencer de qualquer jeito, enquanto o Kai só encara, sem fazer nenhum movimento. E o Sono se pergunta se ele realmente não vai se preparar para a luta. E se ele pergunta para ele o que ele tá fazendo, e se ele não vai lutar. E o Kai fala que ele é um guerreiro e não um bandido que bate em crianças. E o nosso garoto fica bem puto. E se um Kai vai até ele e fala que um golpe com um décimo da sua força é o que ele vai dar nele agora. E ele não deve levantar, chamando ele de criança. E assim, ele dá um chute no seu estômago, fazendo o seu no ser lançado para longe. E vendo aquela cena, o diretor fica muito preocupado. E o nosso garoto caído no chão sente muita dor. Enquanto o diretor diz que ele está sofrendo tanto depois de um único golpe. E o resultado dessa partida é óbvio. E aquele velho na arquibancada fala que é uma droga. E ele precisa sair dali agora. Mas para a surpresa dele, o Mion atrás fala que ele não tá gritando de dor. E ele tem certeza de que o Seono percebeu isso. E o Kai não queria atacar ele. Ele só queria dar um susto no Seono. E o velho pergunta se ele tá dizendo que o Kai está tentando ajudar o Seono. Mas o Mion fala que não. Ele só não quer lutar porque seria vergonhoso. E o velho pergunta como assim. E ele diz que ele acha que vai ser ruim para sua reputação se ele lutar a sério contra um colegial. Então basicamente, ele está dizendo para o Seono aceitar a sua derrota. E se o Kai vai até ele e pergunta se é sério, era para ele fingir um desmaio e não só ficar gritando de dor. E ele pode gritar o quanto quiser. Isso não vai fazer nenhuma diferença. E ele vai dar outra chance para ele. Só que daí o Seono começa a tirar sarro do Kai e pergunta se ele realmente está tentando vencer no debate. O que surpreende muito o Kai. E ele fala que certo então. Ele acha que não bateu forte o suficiente nele. E ele vai dar um gostinho da sua força. Então ele deve fazer a sua parte a partir de agora. Já partindo pra cima dele com um chute na sua cara. Só que o nosso garoto rapidamente bloqueia o seu golpe. O que surpreende muito a garota. E também o diretor e seus colegas de quarto. E esse nosso garoto dá um salto. Enquanto o Kai grita que ele falou pra ele não se levantar. E se ele dá um giro e tenta dar uma cotovelada no nosso garoto. Mas ele conseguiu desviar. Enquanto o Kai se pergunta como é que ele virou tanto a sua cabeça. E dessa maneira logo acima dele, o nosso garoto dá um tapa na sua cabeça. O que surpreende muito o diretor. E a irmã dele fica muito feliz vendo aquela luta. E se um Kai irritado fala que disse pra ele que daria outra chance. Enquanto o nosso garoto diz, ele pode continuar falando sobre chances ou sei lá o que. Mas ele pergunta se não é meio irônico, vindo de um cara que acabou de se ajoelhar para um colegial. O que choca muito o Kai. E o Sono diz que se ele é frouxo, ponto de se ajoelhar na sua frente, ele não merece levar nenhum soco dele.
ele. E o Kai fala que se ele não consegue nem fingir para salvar a sua própria pele, ele acha então que ele não tem escolha. Ele vai dar uma ajudinha e vai fazer ele tentar. E o nosso garoto se pergunta o que ele tá fazendo e como ele não consegue se mover. E o Kai diz que ele só vai usar 50% da sua força. E o nosso garoto pensa que é uma droga, já recebendo uma cabeçada do Kai e caindo no chão. Mas o Kai, assustado, se pergunta o que diabos é isso e o que é essa dor. E se ele realmente usou força demais. Só que para surpresa dele, o nosso garoto se apoia no chão e tenta chutar a sua cara. Só que o Kai desvia. Isso não dá um grande salto. Enquanto o Kai pensa que ele nem sentiu essa cabeçada. E se isso é realmente possível? E o nosso garoto fica em pé novamente e pensa que é uma droga. A sua visão tá embaçada. Só que para sua surpresa, ele já vê o Kai bem na frente dele, dando um soco no seu peito e rasgando seu peitoral. E o velho diz que o punho do Kai só passou de raspão, mas a camisa do Seonu rasgou como se tivesse sido destroçada. E o Minho fala que ele ainda não terminou. E o Kai veio com um chute por baixo e deu uma joelhada bem no estômago do nosso garoto, fazendo ele cuspir sangue. E logo acima, ele tá pronto para acertar uma cotovelada na sua nuca. E o velho começa a gritar, mandando ele parar, senão ele vai matá-lo. Mas sem ligar pra nada, ele coloca a cara do Seonu de cara no chão, quebrando o piso. E dessa maneira, o Kai escancara o nosso garoto com a cara enfiada no chão. E o velho começa a gritar, falando que ele foi longe demais. Mas o Minho diz que isso é quase inacreditável. E o velho pergunta como assim. E o Minho se pergunta do que o corpo do Seonu é feito. E o Kai encara ele e não entende qual é o problema com esse garoto. E assim ele lembra que antes do seu cotovelo encostar nele, ele deu uma cabeçada no chão. E ele percebe que então foi intencional. Mas ele pensa que não. Ele provavelmente não estava pensando direito de tanto medo. Mas mesmo assim, porque ele acha que tem uma cabeça de ferro. E para sua surpresa, o Seonu vai levantando. E ele fica muito chocado, não entendendo que merda é essa. E como ele consegue fazer isso sem usar nenhuma droga. E o Seonu se levanta e encara o Kai. E o velho com os olhos regalados se pergunta o que caralhos é isso. E o Minho diz que então quer dizer que o Seonu não é uma criança indefesa que precisa de proteção. E ele não sabe porquê, mas algo sobre ele o dá arrepios. E assim o Seonu ficou em pé de novo. E o Kai chama ele de pirralho e manda ele não tentar bancar o durão. E se ele tivesse apenas fingido, ele teria deixado ele ir em paz. E ele não entende o porquê, ele continua assim. E assim o Seonu diz que ele só fala merda. Isso manda ele calar a boca. E ele quer ver se ele é tão forte assim, ou se ele só fala pra cacete. E o Kai acha que se ele quiser desistir, ele vai ter que mostrar que os seus ataques não servem pra nada. E se ele fala que certo e de peito aberto, ele manda ele cair dentro, falando que ele nem vai se defender. E o Seonu pensa que até que é bom pra ele o subestimar. Mas ele não entende porque isso o irrita tanto. Enquanto o Kai vai pensando que ele colocou tudo em risco para se tornar o maior lutador de todos. E ele derrotou todos os lutadores que ele encontrou no ringue. Mas isso não foi o suficiente, porque ele achava que pra virar um guerreiro de verdade, ele tinha que sair vivo de situações de vida ou morte. E então ele foi atrás dos bandidos e assassinos mais perigosos que existiam e entrou em uma das gangues rivais. E se esforçou até se tornar o maior guerreiro. E então não tem porquê ele levar tão a sério uma criança dessas. E se ele manda ir em frente e tentar o acertar, pois ele não vai sentir nada. E esse Seonu dá o grande soco no estômago do Kai, o que surpreende os seus companheiros. Só que para surpresa de todos, o Kai não moveu um único músculo. E ele fala que disse, isso não faz nem cócegas. E ele não é um oponente para uma criança como ele. Só que para sua surpresa, ele finalmente sente algo. E esse Seonu diz que então ele vai receber mais um, dando um grande soco nele. E assim o Kai finalmente sente aquele golpe. E depois o Seonu tenta chutar sua cabeça. Mas o Kai consegue defender, perguntando como é que ele ousa. Enquanto o Seonu fica pensando que ele precisa desviar desse golpe. Mas mais uma vez, o Kai rasga o seu peito. E ele, muito preocupado, achou que tinha desviado. E então ele precisa se afastar dele agora. E assim ele dá uns passos para trás. E os dois se encaram novamente. E o Kai pergunta quantas chances ele quer que ele dê pra ele. Só que o Seonu começa a rir da sua cara. E o Kai, irritado, pergunta se ele realmente acabou de rir. E o Seonu diz que ele já disse pra ele antes. E dessa maneira, ele rasga sua roupa. E com o corpo totalmente trincado, os seus companheiros de quarto não entendem que músculos são esses. E o Seonu, confiante, pergunta pra ele se ele não falou que não iria se defender. E o Kai fala que certo, ele admite. Ele não é um moleque que só trouxeram ali pra fazer um teatrinho, mas ele espera que ele não se esqueça. Ele o obrigou a fazer isso. E se ele começa a carregar meio que um golpe. E o nosso garoto começa a ficar mais animado ainda. E assim o Kai diz que vai lutar agora com 100% da sua força. E dessa maneira o Kai começa a pressionar o seu punho, ativando 100% da sua força. E com isso nosso garoto dá um sorrisinho. E aquele velho lá em cima se pergunta por que diabos o Seonu está sorrindo. E se ele ficou maluco. Mas a garota diz que não. Ele parece bem mais animado agora. E o velho pergunta como assim. E como ele não tem medo daquele monstro atacando ele com 100% da sua força. E a garota diz que bem, o Seonu provavelmente está animado. Que um oponente forte como Kai finalmente o reconheceu. Mas o velho pergunta como ele pensaria nisso com a sua vida em risco. Só que ela fala pra ele que também pensa igual a ele. E os seus oponentes nunca começavam a luta a sério. Eles sempre a subestimavam pois ela era uma mulher. Mas depois de um tempo, eles começaram a ir com tudo. E isso deixava ela tão animada que o seu coração parecia que ia explodir. Mas ele manda ela ir com calma. E se ele realmente tá sentindo algo assim agora. Mas não é hora pra isso. Mas o garoto lá atrás fala que também conhece essa sensação. Quando todo mundo menospreza por ser uma criança pequena e fraca. E a única coisa que fazia ele se sentir vivo era olhar o rosto deles quando o reconheciam como o verdadeiro oponente. O que deixa o velho de boca aberta. E assim ele fala que então eles estão dizendo que ele tem o coração de um lutador. Com o Seonu muito animado lá embaixo, se preparando pra luta. E se um Kai muito puto, se prepara pra ir pra cima dele. Enquanto o Seonu diz que vai primeiro. E nesse momento, ele vai pra socar o Kai. Mas o Kai bloqueia com o braço. E o velho lá em cima diz que isso fez um barulhão. E até mesmo o Kai deve estar surpreso com essa força. Só que o Seonu lá embaixo percebe que a pele dele é dura, como um concreto. E assim o Kai diz que vai devolver isso pra ele, dando um soco no seu braço. Mas diferente do golpe do Seonu, o golpe dele
quebra o chão, fazendo o nosso garoto cuspir sangue. E se o velho fala que isso é uma merda, e dá pra sentir o chão tremer dali. E o Kai está em outro nível. E com o Sonu caído no chão, o Kai tenta chutá-lo, mas quando ele se dá conta, o Sonu escapou do seu golpe e já está em pé de novo. E o velho surpreso pergunta como ele desviou, enquanto o garoto lá atrás diz que não, ele não desviou completamente e só pegou de raspão, bem nas suas costas. E sim, o Sonu tá muito cansado, mas se pergunta que sensação estranha é essa, e se ele está experienciando medo por causa dele, desse monstro na sua frente. E se um Kai encara, e pergunta por que ele não admite que nunca irá ganhar dele, mas o Sonu manda ele calar a boca, pois ele não é o único monstro ali, e tudo que ele consegue fazer, ele pode fazer ainda melhor, já partindo pra cima dele com o cotovelo, mas o Kai consegue desviar, e o Sonu pensa que é uma droga, e o Kai muito feliz fala que agora é a sua vez de dar aquela cabeçada, mas o Sonu grita de novo, falando que tudo que ele faz, ele pode fazer melhor, e com um grande impulso, ele bloqueia a cabeçada do Kai com a sua própria cabeçada, mas a cabeça do Kai é mais dura do que a dele, e ele é ferido com o impacto, e caído no chão, o Kai fala que essa luta já acabou, e os seus ataques não tem nenhuma habilidade, e ele só está vindo pra cima dele cegamente, com força bruta, só que o Sonu mais uma vez dá um sorrisinho, e o Kai pergunta por que ele tá sorrindo, e se ele não pretende desistir dessa luta, então sendo assim, ele vai terminar pra ele, só que para a surpresa do Kai, do corpo do nosso garoto começa a sair uma fumaça, e eles perguntam o que diabos é aquilo, e o velho lá em cima não entende o que é aquela fumaça, e se isso é o sangue dele evaporando, e dessa maneira o Sonu lembra que nunca gostou de lutar, já que ele se sentiu um monstro, sendo arrastado por todos nessas lutas, mas eles perguntam se será se esse lugar está o afetando, e ele não consegue parar de sorrir, e ele não consegue controlar a vontade de lutar contra esse cara, com o Kai na sua frente, pronto para chutá-lo, mas nesse momento o Sonu sente algo diferente no seu corpo, e dá um salto, desviando do golpe, e pega a cabeça do Kai, e dá mais uma cabeçada nele, o que surpreende muitos brutamontes, e com um giro ainda no ar, ele joga o Kai contra a parede, e o Kai pensa que é como se ele nem fosse humano, e como ele se tornou tão rápido, só que mais uma vez, o punho do Sonu está bem na sua cara, socando ele contra a parede, e sim o Kai diz que finalmente o pegou, só que para sua surpresa, o Sonu puxa ele pra perto, e dá um soco no seu estômago, e se prepara para um soco ainda mais forte, socando o estômago do Kai, fazendo ele gritar de dor, mas mesmo assim, ele não cai no chão, e se pergunta qual droga ele usou, e se ele realmente não se cansa, com o Sonu indo mais vezes pra cima dele, ele conseguiu bloquear o ataque, e tentou chutá-lo, mas o Sonu desviou, e já bem nas suas costas, dá um soco na sua cara, e o Kai se pergunta que merda é essa, mas quando se dá conta, mais um punho acerta, socando sua cara e jogando ele pra longe, o que surpreende todos lá em cima, e com o Kai caído no chão sangrando, o Vale se pergunta se realmente o Kai morreu, mas a garota diz que aquele não é o sangue dele, e aquele é o sangue nos punhos do Sonu, enquanto o nosso herói pensa que parece que ele tá intoxicado, e ele não entende o que é isso, e é como se seu corpo inteiro estivesse sendo rasgado, e se o Kai levanta mais uma vez, e a garota lá em cima não entende como esse Kai continua se levantando, mas o seu segurança diz que acha que a habilidade dele de fortalecimento de pele age como uma armadura, e a sua pele já é dura, e então ela tá causando dano punhos do Sonu, e se ela pergunta se então não há chances dele vencer, mas o Kai lá embaixo pensa que nunca se sentiu assim antes, e esse tipo de dor parece que ele chegou ao seu limite, e ele mal consegue manter os olhos abertos, e ele quer acabar com isso, quebrando as suas pernas, e dessa forma ele tenta chutá-lo, mas o Sonu de última hora conseguiu bloquear com o pé, enquanto o Kai não entende como é que ele pode ser tão rápido, e quando ele recebe outro soco, ele conseguiu defender, e o Sonu pensa que cada vez que ele bloqueia, ele se machuca mais, e o Kai animado com a oportunidade de socá-lo, só vê o Sonu trocando golpes com ele, enquanto o garoto se pergunta se os seus ataques estão funcionando, mas ele não consegue mais sentir a sua mão, e por outro lado o Kai pensa que ele está recebendo seus ataques frente a frente com ele, para que a pele dele não se rasgue, mas ele não entende que sensação é essa no seu corpo, ele não sabe porquê, mas parece que os seus socos estão ficando mais fracos, então ele não pode enrolar mais, ele consegue ver onde a guarda dele está aberta, e ele vai atingi-lo com um golpe que ele aperfeiçoou por mais de uma década, e assim ele dá uma rasteira baixa no Sonu, e o Sonu cospe sangue, e o Kai mais uma vez fala que vai acabar com as suas pernas, e nesse momento, para tentar bloquear o golpe, o Sonu chuta ele de volta, e o velho lá em cima fica muito chocado, percebendo que ele defendeu o impacto com a sua canela, mas o Kai é mais forte e rasga a sua pele, e ele fala que isso não é bom, a perna dele tá quebrada, e assim o Sonu cai no chão, e percebe que seu joelho tá muito machucado, e os seus músculos foram rasgados, e ele não consegue se mover, e se o Kai próximo a ele, começa a gritar que acabou, e o velho lá em cima só grita que não, só que para o choque do Kai, assim que ele dá um passo à frente, a sua perna tá totalmente quebrada, e ele começa a gritar de dor, se perguntando que merda é essa, e como isso aconteceu, só que mais uma vez, assim que ele apoia o braço no chão, o seu braço é quebrado, e ele não entende o que é isso, e se pergunta se ele está sonhando, e ele pensa que disseram a ele que não existia uma droga que deixaria os ossos mais fortes, mas ele sacrificou seus próprios músculos, de propósito, só para alcançar os seus ossos, e ele se pergunta quem é esse cara, com seu braço e perna totalmente torcidos, e esse velho lá em cima e o garoto ficam muito chocados, e a garota é desconfiada, e o presidente e seu assistente ficam de boca aberta, mas a garota na sala dos VIPs fica muito animada, e o nosso garoto ainda está de pé, e esse presidente lá em cima pergunta o que tá acontecendo, e o assistente diz que o Kai conseguiu continuar lutando, sem se ferir por conta da droga de fortalecimento de pele, entretanto, isso levou a um acúmulo maior de danos, e a sua pele seguia ilesa, mas os seus ossos continuavam sofrendo dano, e basicamente, ele estava lutando de mãos vazias contra um martelo, mas ele estava dopado demais para sentir dor, e por conta da sua pele seguir ilesa, isso deu a ele um falso senso de confiança, e a essa altura, os braços e pernas do Kai, provavelmente, já estão cheios de fraturas, e se o drone vai até ele e começa a filmá-lo, falando que o Kai está incapacitado de continuar, e por conta disso, o vencedor da partida é o Sonu Kang, e com isso nosso garoto começa a comemorar, gritando muito, e o velho lá em cima não acredita, e se pergunta se por um acaso ele é um zumbi, e como ele não desmaiou, mas o garoto atrás fala que
aquele cara deve estar escondendo algo. E sim, o Seonu cai no chão muito cansado e pensa na sua mãe, querendo que ela aguente só mais um pouco, pois ele já vai chegar. E agora na sala de filmagem, aquele mascarado pergunta se eles têm certeza que essa criança não usou nenhuma droga. E o médico fala que sim, e é o que dizem nos registros. E ele será examinado novamente depois da primeira rodada. Então irão confirmar isso. Mas o mascarado fala que primeiro, eles precisam descobrir quem ele é, através dos seus parentes. E agora no hospital, onde o pai dele tá internado, e a sua mãe o acompanha, alguém entra no quarto, e ela fala que o horário de visitas ainda não acabou. Só que para o choque dela, tem dois seguranças gigantescos, bem nas suas costas. E ela pergunta quem eles são. E agora de volta à aula de combate, o Seonu tá sendo levado de maca, enquanto o presidente lá em cima fala que ele derrotou o Kai. Mas pergunta se ele realmente vai conseguir lutar nas próximas rodadas com essas feridas. E o assistente diz que ele vai receber uma avaliação médica. Então eles podem adiar sua decisão até receber os resultados. Só que o mais importante, durante a avaliação médica, ele pretende fazer um teste de drogas em segredo nele. E o presidente pergunta como assim. E ele diz que se ele conseguir passar pela segunda rodada de drogas, ele irá se tornar um dos principais candidatos à vitória. E o presidente pergunta se ele consegue fazer esse tipo de teste secretamente. E se isso não é proibido pelas regras, se um jogador se recusar. Mas o assistente diz que é apenas um teste para descobrir se o corpo dele vai aguentar o doping. E então, mesmo se for o caso, não terá mudanças notáveis. Por isso ele fará isso secretamente. Só que o presidente pergunta e se falhar. E o assistente diz que se falhar, de qualquer forma, ele seria inútil para eles. E então, se ele falhar, eles seguirão com o plano B. E agora no quarto de recuperação do Seonu, o nosso garoto está dentro de uma cápsula de recuperação. Mas logo ao seu lado, tem um cara segurando uma seringa. E ele vai abrindo a cápsula com o Seonu lá dentro para fazer o teste de drogas. E agora a cena volta para a arena, com aquele assistente falando que se eles jogarem bem, ele pode entrar no top 16, só com mais uma vitória. E o presidente fala que então ele quer dizer que se ele vencer mais uma luta, ele entra no top 31 e depois vai pro top 16, dependendo de quanto dinheiro apostarem nele. E o assistente fala que exatamente isso. Enquanto o presidente pergunta se ele acha que irão apostar nele depois de estar ferido. E o assistente pergunta se ele não viu ele pessoalmente. Ele já ganhou 2 rodadas sem nem usar a droga. E isso nunca aconteceu antes. Ou pelo menos não era pra acontecer. E ele continua falando que ele ter chegado entre os 62 sem nenhuma droga trará a atenção de vários VIPs. E se ele ganhar só mais uma vez, irão apostar muito dinheiro. E o presidente irritado fala que isso ainda é inútil. E ele não vai ganhar o torneio se não usar nenhuma droga. E ele pergunta se não é hora de escolherem uma opção mais segura. Mas o assistente diz que bem, ele tem certeza que o Seonu já percebeu que ele precisa usar a droga se ele quiser viver e salvar a sua família. Só que o presidente fala que se ele tiver um corpo intolerante à droga, independente do resultado da próxima rodada, eles irão deixá-lo de lado. E o assistente responde falando que já preparou para cortar o pagamento dos seguranças do hospital no caso dele falhar. E o presidente fala que é bom. E por mais que isso possa acontecer, ele não vai estar presente para ouvir as notícias dos seus pais. E o assistente continua falando que em alguns casos, um agente irá entregar os resultados dos testes. E daí o presidente diz que deve ser uma das vantagens ser um secretário enviado pela ala de combate. E ele pode realizar esses testes de drogas em segredo de todos. E o assistente sério fala que isso não é verdade. Ele também está colocando sua própria vida em risco. E o presidente confuso pergunta por que diabo está colocando sua vida em risco assim. E com certeza não é por ele. E o outro continua falando que para ele, o seu objetivo é encontrar o humano mais forte do mundo nessa ala de combate. E por esse objetivo, ele pode arriscar tudo, seja a sua vida ou a dos outros. Não importa o que. E o presidente sorrindo fala que ele tem muita paixão. E ele gosta disso nele. E nesse momento, para a surpresa dos dois, alguém entra na sala, falando que já é hora de ir. E assim o assistente pergunta quais são os resultados dos testes. E o mascarado fala que foi surpreendente. Ele não teve reação. E o assistente fala que então, a droga não funcionou nele. E o outro fala que sim, exatamente isso. E o presidente começa a gritar falando que já falou sobre isso. E eles precisam se livrar de todas as evidências relacionadas ao Seonu. E começa cortando o auxílio dos seus pais. Mas ele bem sério fala que na verdade, é mais fácil se livrarem dele. Enquanto o nosso garoto continua dormindo, naquela cápsula estranha. E agora na recepção da aula de combate, aquele garoto loiro fala que já que chamaram, os 62 vencedores já devem ter sido decididos. E aquele velho ao lado fala que o Seonu ainda deve estar se recuperando, então ele ainda não voltou. E a garota da capoeira diz que talvez isso seja o melhor. Afinal, eles disseram que vão começar quando todos os jogadores se recuperarem. E essa pode ser uma boa hora dele conseguir descansar. E loiro observa que eles perguntam como é que ela pode se esticar tanto assim. E ela encara ele e fala que o Seonu parecia cansado. E o garoto loiro fala que normalmente os combates ali deixam alguns ferimentos, como aconteceu com o Seonu e com ele. Mas eles dois saíram sem nenhum arranhão. E eles são realmente fortes. E o garoto fala que esse braço é particular. Ninguém imaginaria um braço direito tão incrível quanto o dele. E o velho fala que também não fazia ideia que seu braço mudaria tanto assim. E o garoto diz que enquanto a Amanda, o oponente dela ficou tagarelando sobre como não usar os braços, pois estava enfrentando uma mulher. Mas o velho acabou nocauteado com um só golpe. E pra ser honesto, ela o derrotou tão rápido que ele ainda nem conseguiu entender direito o que ela fez. E ele pergunta se ela pode dizer pra ele como ela fez aquilo. Mas ela responde perguntando por que ela diria isso pra ele. E ele pode acabar virando seu oponente no futuro, o que surpreende muito o garoto. Só que ele toma um susto na mesma hora com aquele maluco aparecendo, perguntando por que ele deixou ele de fora. E ele, o Menon, foi o primeiro a vencer. E sendo assim, alguém aparece no telão, falando que parabeniza a todos por chegar no top 62. E fala que se eles derrotarem mais um oponente, eles terão a chance de ir direto para o top 16. E esse que vencer essa rodada, chegarão no top 31. E eles serão classificados pelo dinheiro apostado neles. E os top 16 serão decididos com base nisso. E se sobreviverem à rodada dos 16, receberão 5% das apostas como prêmio. E assim todos começam a comemorar, muito felizes pelo dinheiro que possivelmente eles irão ganhar. E esse cara misterioso continua falando que se eles quiserem que as pessoas apostem neles, eles terão que arriscar suas vidas nessa rodada de agora e mostrar aos VIPs o quão forte
fortes eles podem ser. E eles não devem se preocupar em se ferir. Afinal, esse lugar é um dos melhores hospitais do mundo. E ele fala que agora ele vai revelar os confrontos da próxima rodada. E agora em outro local, no grupo Rosin, aquele presidente pergunta se eles podem garantir os outros candidatos para apostar, além do seu no. E o assistente fala que é claro, esse lutador parece o candidato certo. E o presidente pergunta quem é, e o assistente diz que é o oponente do seu no, o Ryu Ishika. E agora a cena volta para a ala de combate. No quarto de recuperação do seu no, aquela cápsula finalmente abre, e o nosso garoto finalmente acorda, chamando pela sua mãe, mas pensa que isso não foi um sonho. E ele tem certeza do que ouviu, com alguém desconhecido falando que eles querem se livrar dos pais dele se ele não reagir às drogas. E ele é realmente azarado, embora ele não vá ver isso de qualquer maneira. Mas para a surpresa dele, nosso garoto viu tudo, e pensa que ele precisa sair dali o mais rápido possível e salvar os seus pais. E agora a cena corta para o escritório do diretor, com o diretor perguntando qual foi a avaliação médica do seu no. E o médico atrás diz que teve algo especial. E o diretor pergunta como assim especial? E ele responde falando que ele tem uma coisa que eles não conseguem melhorar com as suas drogas, que é a densidade dos seus ossos, que é 10 vezes maior do que a da média. E o diretor fala que isso é incrível. E o médico fala que não é só isso. E o diretor pergunta o que tem mais. E ele vendo os dados, fala que a sua velocidade de recuperação é rápida demais. E na verdade, é como se ele estivesse se regenerando, o que surpreende muito o diretor. E o médico diz que ele pode dar a eles algumas pistas sobre a droga de regeneração que eles estão desenvolvendo. E o diretor fala que então, realmente tem algo sobre ele. E ele pergunta se os parentes do seu nu estão seguros. Só que daí o médico fala que sente muito. E o diretor pergunta como assim? E o que aconteceu? E o médico disse que quando eles chegaram, alguém já havia levado eles. E agora no quarto de recuperação do seu nu, o nosso garoto muito nervoso fala que se ele não for agora, eles irão pegar os seus pais. Mas é uma merda. Ele não tem saída e não tem como fugir. E ele precisa sair dessa sala o mais rápido possível e encontrar o duto e escalar o local. Só que nesse momento, se ele abre a porta, alguém aparece na sua frente, o que deixa ele muito chocado. E é aquela garota de antes, falando que é bom ver ele de perto. E ela fala que se chama a Seong-Yeon-cha. E o nosso garoto com raiva manda ela sair da frente agora. Mas ela fala pra ele que se for por causa dos seus pais, ele não precisa se preocupar. E ela pergunta como assim. E ela fala que está cuidando deles. E o nosso garoto não entende do que ela tá falando. E agora a cena corta de novo para o escritório do segundo filho do diretor do grupo Rosin, o Won-Yeon-cha. Quando ele pergunta pro assistente se alguém levou os pais do seu no. E ele fala que sim, eles desapareceram sem deixar rastros. E a ala de combate deve ter feito algo. E o diretor pergunta como assim a ala de combate. E ele fala que sim, eles sempre foram rápidos em se livrar de qualquer coisa que pudesse ser problemática. E o diretor fala que no fim, eles nem precisaram sujar suas mãos. E ele estava em dúvida se eles deveriam se meter diretamente. Mas parece que a sorte está do seu lado. E agora que já foi resolvido, ele pergunta se já entrou em contato com seu próximo lutador. E o assistente só pede pra ele não se preocupar, pois na área de combate, os VIPs podem chamar os lutadores aos seus quartos sempre que quiserem. E podem ir a qualquer lugar, exceto algumas áreas restritas. E o diretor pergunta se ele quer que ele vá até aquelas feras. E o assistente fala que é exatamente isso. E no passado, muitos VIPs até pagavam para vê-los de perto. Mas não é uma boa ideia sair passeando por aí como se a sala de combate fosse um parque, já que a segurança é garantida na sala dos VIPs. E agora de volta ao quarto do seu no, o nosso garoto muito nervoso pergunta como estão seus pais e se eles estão bem. Mas a garota manda ele calar a boca agora e falar baixo, se ele quiser salvar os seus pais, pois escapar dali não vai resolver nada. E ele tira a mão dela e pergunta o que ela quer dizer com isso. E ela fala bem sério que, como ele já sabe, o seu antigo contratante, o Yeon, está tentando se livrar de qualquer evidência que ligue você a ele. E se livrar dos seus pais é o primeiro passo. E além disso, os agiotas também estão procurando por eles, o que deixa o seu nu bem nervoso. E a garota continua falando que ela veio até ali sem um guia para poder conversar com ele em particular, então ele deve escutá-la. Ela também quer manter seus pais em segurança, mas ele muito irritado pergunta por que ela e o que ela quer dele. E ela fala que se chama Seong-Yeon, e ela só precisa de uma coisa, que é ele, o que surpreende o nosso garoto. E bem irritado ele pergunta do que diabos ela tá falando. E ela fala que é um dos 16 VIPs, então ela precisa de um lutador confiável para apostar. E ele pergunta se realmente ela é uma VIP. E ela fala que pode ser jovem, mas até pouco tempo atrás, ela era uma das donas do grupo Rosin. E seria mais fácil para ela entender se ela dissesse que é a meia-irmã do seu antigo contratante, o que surpreende o nosso garoto. E ela fala confiante que apesar de ter sido expulso do grupo Rosin por causa dos esquemas dele, de qualquer forma ela planejava sair, e seus negócios estão indo bem, então ela não liga muito pra isso. Mas ainda assim, ela não quer que seus irmãos destruam a empresa do seu pai, e ela simplesmente não pode deixar isso acontecer quando ela estiver por perto. E o senhor, confuso, pergunta o que isso tem a ver com seus pais. E ela fala que, sendo direta, os seus irmãos e ela estavam sempre espionando uns aos outros, e ela tem ficado especialmente de olho nele, o seu segundo irmão, já que ele não é tão cauteloso. E quando ele viu ele se esforçando para recrutá-lo, ela se aproximou dos seus pais para descobrir mais sobre ele, e percebeu que ele era ainda mais incrível do que ela imaginava, então ela não poderia deixar o seu irmão monopolizá-lo, pois os seus genes são extraordinários, o que deixa o seu nu completamente surpreso. E rapidamente Sonu pergunta como assim os seus genes e do que ela tá falando. E ela fala que o que importa agora é que muitas pessoas estão procurando por seus pais. E o Sonu, nervoso, fala que se fugir não ajudar, então o que ela quer que ele faça. E ela fala que de uma coisa ela tem certeza, só tem uma forma de salvar ele e os seus pais. E essa é a única forma. E rapidamente ele pergunta qual forma é essa, e manda ela falar logo. E ela só fala que ele precisa vencer, a qualquer custo. E ela planeja fazer um acordo que acaba com seus dois irmãos, apostando no vencedor da ala de combate. O que deixa o Sonu muito surpreso, não entendendo muito bem onde ela quer chegar. E ela explica pra ele que se tudo der certo, o seu segundo irmão não será uma ameaça,
já que ele vai apodrecer na prisão. Já os agiotas, eles podem se livrar com dinheiro. E isso vai ser bem fácil pra ela, já que ela tem muito dinheiro. E o nosso herói pergunta como é que ele pode confiar nela, conversando em um lugar secreto como esse. E de onde ela tirou tanta confiança assim? E ela fala pra ele que existe uma regra na aula de combate. Qualquer pessoa que não mantiver a sua palavra é apagada da existência pelas autoridades dali. E essa é a regra final. E o Sunu, bem nervoso, fala que então não tá disposta a arriscar sua vida apostando nele. E ele pergunta se ela é maluca, mas ela fala que não é a única, que precisa dessa parceria. E quando os top 16 forem decididos, qualquer pessoa que não for escolhida por um VIP é imediatamente desqualificada. E esse o Sunu pergunta como é que ele pode saber que os seus pais estão em segurança e como ele vai confiar nela. Meros riquinhos como eles não são boas pessoas. E ela fala que eles não podem trazer nenhum celular pra ali ou outros dispositivos eletrônicos. Então não tem nada que ela possa mostrar. E o Sunu pergunta então como ele pode confiar nela se ele não pode ver nada e nem entrar em contato. E dessa maneira ela pergunta se ele confiaria em alguém que compartilhou os segredos com seus pais. E o nosso garoto bem surpreso pergunta como assim do que ela tá falando. E ela fala que especialmente em alguém que sabe sobre o passado dos seus pais e como ele conseguiu esses gênios incríveis. E o Sunu começa a gritar, perguntando do que merda essa garota tá falando. E manda ela contar agora. Só que para a surpresa dos dois, aquela porta automática se abre e um drone vai aparecendo. E ela se aproxima dele e manda ele não esquecer. Vai proteger os seus pais com a sua vida. Então ele não precisa fugir. E ela fala que agora é hora de ir. E ela se vira e diz que ele não precisa se preocupar com mais nada. E só precisa garantir sua vitória com ela. E mais ninguém. E depois que ela vai embora, o nosso garoto fica bem confuso. E essa cena corta para o dormitório de combate, o quarto 10. Com aquele velho, falando que a sua recompensa aumentou bastante. Mas o Sunu está no último lugar. E o garoto loiro diz que provavelmente é porque ele foi enviado à sala de recuperação depois da partida. E não importa quão bem ele esteja lutando, as pessoas não irão apostar em um lutador ferido. Só que para a surpresa de todos, a porta do seu quarto é aberta. E primeiramente o drone entra, falando que o jogador Sunu voltou ao quarto 10. Com o nosso garoto bem sério, passando pela porta. E o velho fica bem animado, falando que ele finalmente voltou. E ele parece melhor do que ele imaginava. E ele deve ter descansado bem aonde ele estava. Só que ele percebe algo diferente no Sunu e pergunta por que ele tá assim. E o nosso garoto tremendo de raiva com muito ódio, só manda ele dizer logo como ele conseguiu ganhar sem nem se machucar. E o velho fica bem sério, mas não responde. E só encara o nosso garoto. E o Sunu tremendo de raiva, fala que precisa chegar ao top 16, se nossa família irá morrer. E não importa o que aconteça, ele pede que, por favor, ele fale pelo menos alguma coisa. Ele vai fazer qualquer coisa que ele falar. Então finalmente ele pede ajuda para o velho, o que deixa o velho chocado, vendo que o Sunu mudou bastante. E o nosso garoto diz que acha que tá pedindo demais. Só que para a surpresa dele, Amanda ao seu lado fala que ele precisa de um golpe decisivo. E o Sunu pergunta como assim um golpe decisivo. E ela fala que é difícil dominar a luta se ele não tiver um golpe decisivo, especialmente na área de combate, onde você luta contra vários monstros. E por sinal, ela pergunta a ele qual é a sua especialidade, o que surpreende nosso garoto, não entendendo muito bem o que ele pode falar, pois ele não sabe qual é a sua especialidade. Só que daí o velho se abaixa e pergunta que dá um chute na panturrilha usando a sua canela forte. E não há muitas pessoas que conseguem controlar as pernas com precisão e agilidade que ele tem, e é realmente impressionante. E durante a luta contra o Kai, ele assistiu atentamente, e ele bloqueou uma rasteira baixa de um lutador experiente com a sua canela, o que significa que ele tem muita confiança nesse osso da sua canela, ou talvez mesmo em todos os ossos do seu corpo. E ele fala que hoje em dia, um chute na panturrilha está se tornando cada vez mais refinado, em que lutadores derrubam seus oponentes somente com apenas um chute na panturrilha. E o velho pergunta para o Sunu se ele pode mostrar um chute na panturrilha dele. E assim o Sunu arma sua base e dá um chute com a panturrilha, que aparentemente foi muito forte, o que surpreendeu até o velho, falando que ele fez um barulho explosivo. E ele fala que ele realmente é talentoso. Mas enquanto eles conversavam, eles escutam uma sirene, e o velho se pergunta que barulho foi esse. E parece que a área de combate começou a tremer, e todos em volta se perguntam de onde veio esse barulho. Só que em algum dos quartos, totalmente fechado, alguém está treinando seus movimentos, fazendo até uma rachadura no chão. E só com um golpe, ele conseguiu tremer toda a base daquele local. E esse é o Ryu Ishika, o 15º no ranking, o próximo oponente do Sunu, que por sinal é um lutador de Kudo, uma arte marcial japonesa. E agora a cena corta para o quarto número 10, com todos ainda reunidos. E o velho fala que se ele derrubar o oponente com um chute na panturrilha, as suas chances de vencer irão aumentar muito, sem precisar brigar. E se ele passar para a próxima rodada, sem acabar se ferindo, a sua recompensa em dinheiro vai subir novamente. Só que para o choque do Sunu, aquele maluco aparece bem atrás dele, falando que não é isso. E ele entendeu tudo errado. E o Sunu, bem nervoso, pergunta o que foi e de onde ele saiu. E esse cara estranho vai falando que todos eles já sabem que o golpe decisivo do Sunu não é um chute na panturrilha. E eles devem saber disso. E o velho lá atrás pergunta como assim, e manda ele falar logo. E esse maluco diz que o golpe decisivo dele é a sua cabeçada. Ele defendeu a cabeça do campeão de Lethwei somente com a cabeça. E além disso foi várias vezes. E o fato dele ter continuado a lutar, mesmo ferindo a cabeça, só prova que a sua cabeça é a mais forte de todas nesse local. E ele começa a tentar lamber um pouquinho da sua cabeça, com essa cara de maluco, enquanto o Sunu tenta afastá-lo. E o velho lá atrás manda ele ter calma, e pergunta se ele não sabe que cabeçadas ferem tanto a pessoa que acerta quanto a que recebe. Isso seria quase suicídio, e ainda mais inviável, quando ele está lutando contra monstros, como os da Lidala de combate. Então isso não pode ser viável, e ele pode acabar morrendo
sofrendo de dano cerebral em menos de 2 rodadas. E é como ele falou, é um completo suicídio. Mas o cabeludo fala que é engraçado ele dizer algo assim. E pra começar, todos eles colocaram as suas vidas em risco quando se inscreveram para a competição. E eles devem ter entendido isso. O que surpreende todos de novo com ele falando dessa forma. E esse psicopata diz que se hesitar por medo de morrer em uma luta contra jogadores no topo do ranking da área de combate, é simplesmente óbvio que vai acontecer. É morte na certa. E o velho fica bem nervoso com a aparência desse maluco. Mas ele continua falando que acha que ele não deveria se preocupar com seu nu agora. E o velho pergunta como assim. E ele com esse sorriso estranho diz que ele tá falando do seu próximo oponente. Aquele cara é muito estranho e perverso. E a próxima luta é do nono do ranking, o Misu Han, contra o velho Isuki Park, de ranking 22. E agora na área restrita da ala de combate. Aquele diretor começa a observar os relatórios dos jogadores e fala que a reação desse cara à droga é bem assustadora. E esse garoto Minso, e foi uma maravilha trazê-lo ali, com 3 corpos de jogadores flutuando em um aquário. E o diretor diz que ele deve estar orgulhoso do seu filho, falando com o doutor. E o doutor cabisbaixo agradece ele e se curva falando que isso só foi possível graças a ele, enquanto ele pensa que sim, essa foi a escolha certa. E ele não tinha outra escolha. Havia uma época em que ele não sabia sobre a ala de combate. E naquela época seu filho, que sofria de uma doença rara, que consumia todos os músculos, quase morreu na sua frente. Com o filho dele caindo, falando para o seu pai que ele caiu e não consegue se levantar. E só implorava por ajuda. E o velho lembra que não conseguia fazer nada por ele. E ele se sentia muito mal. E ele era só um médico, recebendo seu salário no final do mês. E bem quando ele achou que tudo havia acabado, ele recebeu uma mensagem do diretor do hospital, do qual ele nunca tinha visto antes. E ele nunca poderia imaginar que ele chamaria ele até o crematório, administrado pelo hospital. E quando ele passasse por uma porta secreta, ele veria um mundo completamente maluco. E no prédio que ele o chamou, havia uma lista das pessoas mais famosas e renomadas do mundo. E ele não estava interessado no porquê de todas essas pessoas se envolverem nessas atividades. E na hora que ele viu os resultados dos testes que eles estavam fazendo, ele não conseguiu parar de chorar, pensando que talvez o seu filho conseguiria. E naquele momento o diretor aparece perguntando o que ele achava e o que ele acha de se juntar a esse experimento com o seu filho. E ele lembra que naquela época, ele quase disse sim sem pensar em nada, mas ele não poderia deixar esses malucos usando seu filho como rato de laboratório. Então ele começou a fugir e correu até o seu filho. Mas chegando lá, ele viu algo inimaginável, pois pelo que ele sabia, o seu filho havia dito que ele estava indo para a escola e se sentia bem. Mas foi aí que ele percebeu que tinha esquecido de como ele esteve vivendo esse tempo todo. E o seu filho só implorava para ele que, por favor, ele só mate ele agora, pois ele não aguentava mais viver. E o velho completamente desolado fala que não havia nada que ele pudesse fazer quanto a isso. Então ele finalmente se juntou à ala de combate, enquanto se pergunta se realmente existiria outro caminho para eles, um que não tivesse transformado ele nesse monstro que ele é agora. E finalmente, o dia da luta se aproxima, e aquele drone pede que, por favor, ele entre na arena. E assim que a porta abre, ele vai dando um passo à frente e vai aparecendo diante a arena. E assim que ele entra, ele encara o velho. E o velho fala que finalmente começou. E o velho, por incrível que pareça, é um mestre em Krav Maga, enquanto o Misu Han é um mestre em Kali Arnis, uma arte marcial filipina que foca em treinar com bastões, lâminas e facas primeiro, e no combate de alto nível corpo a corpo. E esse é um drone diante os dois fala que eles irão começar a luta entre o Misu Han e o Isuki Park. E eles devem começar agora, com os dois partindo um pra cima do outro. E rapidamente o Misu Han, com seus 2 dedos, crava bem no ombro do velho, onde começa a espirrar sangue. E o velho se pergunta como diabos ele fez isso, e o seu braço direito foi machucado. E isso é bem ruim. E dessa maneira, todos na luta ficam muito surpresos com aquele desenvolvimento. E o garoto loiro diz que as habilidades de combate com faca desse cara são incríveis, mas ele luta de mãos limpas, e nem o Isuki teria previsto isso. Só que para surpresa do Misu Han, os seus dedos são cravados bem no ombro do velho, e ele percebe que isso é ruim. Ele está prendendo seus dedos com seus músculos, impossibilitando dele tirar. E esse Isuki chama ele de criança, e pergunta se ele não acha que chegou perto demais. E ele levanta seu braço direito e abre a palma da sua mão, deixando o Misu Han bem surpreso. E simplesmente, ele ataca ele com a sua palma. Só que ainda assim no fim, o Misu consegue se soltar e desviar do ataque, enquanto o velho crava sua mão no chão. Mas aquela ventania assusta muito Misu Han e ele é jogado pra trás, enquanto o velho destruiu parte da arena. E o garoto com seus dedos cobertos de sangue se pergunta qual é o problema desse velho e como diabos ele fez isso. E o Isuki confiante fala que usar técnicas de combate com facas numa luta de mãos vazias, ele é impressionante. Então ele vai devolver o seu favor com algumas técnicas de combate com facas que são a sua especialidade. E aquele presidente pergunta sobre esse Isuki Park e quem é esse cara que está enfrentando esse Minso, o nono no ranking com tanta facilidade assim. E ele pergunta se estava considerando o Minso como uma das suas opções, mas quem diabos é aquele Isuki? E o agente diz que ele é um insegurança que luta usando principalmente o Krav Maga. E o diretor pergunta como assim Krav Maga? E se é só isso que ele tem? E o assistente diz que à medida que a violência contra os judeus aumentava em meados do século XX, esse estilo de arte marcial foi criada por um soldado judeu para proteger os civis. E ele é uma arte marcial focada em combate real, que mistura técnicas práticas de várias artes marciais do mundo, e também é conhecida por especialmente ser muito eficiente em combate corpo a corpo. E esse diretor pergunta que se foi criado para proteger, deve significar que os golpes
golpes são fracos, então ele não serve pra eles. Só que o assistente diz que não tem muita certeza sobre isso, e o diretor pergunta como assim. E ele responde falando que se esse método de proteção for eliminar a ameaça, seria diferente. E assim continua se encarando em meio à arena. Minsuke já parte pra cima do Mitsuhan, enquanto o Mitsu fala que ele é muito lento, e rapidamente ele consegue desviar, e com um sorriso arrogante ele fala que ele é lento demais, e ele não deve ousar lutar contra ele dessa forma, acertando o seu golpe bem na têmpora do Minsuke. E rapidamente quando o Minsuke tenta contra-atacar, o garoto dá uns passos para trás, e esse velho parte pra cima dele de novo, sendo que vai pegá-lo não importa o que aconteça. E o garoto confiante pergunta se ele acha que consegue acompanhá-lo, só que esse corpo desengonçado e um braço enorme, e vai ser inútil se arrastar até ali. Só que dessa forma o velho se abaixa e fala que aí vai ele, e ele já crava suas mãos por dentro da arena, e parte pra cima dele como um monstro completo, já golpeando ele contra a parede. Mas de última hora o Minsu conseguiu desviar, só com um corte no seu rosto, e ele consegue desviar de todos os seus golpes, falando que já falou que ele é inútil, e o Minsu que pensa que é uma droga. Ele passou pro seu lado, e rapidamente o Minsu acerta 2 golpes na costela do velho, e o velho mais uma vez tenta contra-atacar, só que o Minsu desvia falando que ele conseguiu impedi-lo de atacar os pontos vitais com esse corpo lento, mas ele quer ver quanto mais tempo ele pode durar, e ele começa a atacá-lo em vários pontos diferentes, com as suas técnicas estranhas, enquanto o velho pensa que ele não consegue acompanhar, e dessa forma ele pode acabar derrotado. E esse garoto passa por ele mais uma vez, acertando um golpe crítico, o que surpreende muitos 3 na arquibancada, ficando chocados com a luta. E o garoto loiro diz que tem essa força do lutador no rank 9, e se pergunta se realmente é possível vencê-lo, enquanto ele encara o Minsuke, completamente coberto por sangue, muito debilitado, com seu corpo tremendo. E esse Mitsuhan diz que ele é realmente resistente, vendo como ele ainda está em guarda, mas ele pergunta por quê ele está cerrando seus punhos, e se ele desistiu das técnicas de combate com facas. Enquanto o velho percebe que o seu corpo está muito ferido, e abre a sua guarda. Enquanto esse Mitsuhan, que parece um demônio, fala que agora que abriu sua guarda, ele já desistiu, e ele pergunta se ele planeja agarrá-lo quando ele se aproximar, mas ele pergunta se ele acha mesmo que isso vai funcionar, já partindo pra cima dele, mandando que ele morra, acertando o seu estômago. E o velho sente aquele poder, e percebe que esse foi um ataque muito forte. Só que para a surpresa de todos, não foi o garoto que o acertou, e foi o próprio Minsuke que socou o seu estômago. E o garoto loiro lá em cima não entende o que diabos ele acabou de fazer, e porque ele socou o seu próprio estômago. E a Amanda ao lado diz que ele não estava só socando, mas ele tentou acertar os dedos do oponente no meio do ataque, e para a surpresa de todos, ele conseguiu acertá-los, quebrando seus 2 dedos, deixando o Mitsuhan muito chocado, pois isso era algo que jamais ele tinha imaginado. E depois que ele quebra seus dedos, ele fala que ele é um velho maluco. Mas pra sua surpresa, o Minsuke já está bem acima dele, pronto para atacá-lo. Enquanto ele mentalmente pensa que é uma droga, ele vai ser acertado. E no segundo seguinte, ele recebe um soco no seu estômago e é jogado contra a parede, fazendo uma grande rachadura. E ele começa a gritar de dor e cuspir sangue. Enquanto o velho Minsuke pensa que ele ainda não derrotou ainda, e ele precisa acertá-lo com outro golpe mais forte. Mas o seu braço direito sofreu muitos danos. Isso vai ser bem difícil. E essa é a sua única chance. E assim ele fala que vai mais uma vez, e carrega todo o poder no seu punho. Só que para a surpresa do velho, ele sente algo estranho no seu corpo, e começa a desmoronar no meio da arena. Enquanto Tsuno percebe aquilo, ele manda ele aguentar firme, pois senão ele vai cair. E o velho pensa que é uma droga, ele perdeu sangue demais, e não consegue nem levantar o seu braço, e vai fechando os olhos, e pedindo desculpas para o seu filho. Mas ele fica pensando, porque ele está pensando nisso, e ainda não acabou. E esse ele manda ele se controlar, só para quando abre os olhos de novo, aquele garoto Mitsuhan está bem na sua frente, pronto para atacá-lo. E para a surpresa do velho, esse psicopata sorridente fala que na verdade ele é destro, e simplesmente o acerta com mais um golpe, bem no seu peito, fazendo isso que cuspir muito sangue. E o Tsuno lá em cima começa a gritar pelo velho. Só que para a surpresa de todos, o velho colocou a sua mão na frente do seu peito, mas ainda assim, a mão do garoto atravessou. E o psicopata sorridente parabeniza ele pela sua tentativa desesperada de impedi-lo, sacrificando a palma da sua mão. Mas ele fala que infelizmente, os seus dedos são longos demais. E simplesmente, ele enfia mais ainda. E esse Yusuke fica com os olhos regalados nos últimos momentos da sua vida, e simplesmente cai no chão de joelhos, enquanto Tsuno percebe que aquilo é muito mal, e começa a chamar pelo Yusuke. E esse Mitsuhan se vira pro nosso garoto, e começa a gritar pelo seu nome, chamando ele de Seuno Kang, o que faz o nosso garoto ficar muito desesperado. E o Mitsuhan começa a falar pra ele dar uma boa olhada. Esse velhote morreu por sua causa. E simplesmente ele retira os seus dedos. E vendo aquela cena, o nosso garoto entra em choque e começa a lembrar do passado, de quando aquele Mitsuhan tentou ajudá-lo e ensinou algumas coisas. E quando ele falou pra ele que se tivesse passado um tempo com seu filho assim, talvez as coisas teriam sido diferentes. Enquanto o nosso garoto mesmo pensa que talvez teria sido diferente também se o seu pai fosse próximo dele assim. Mas o velho mandava ele relaxar, pois o seu pai nunca deixaria ele pra trás e ele vai ficar bem. E assim como ele não vai morrer e deixar o seu filho sozinho. Só que simplesmente, o Itsuki cai no chão desacordado, enquanto o garoto o encara com seu corpo totalmente ferido. E assim o drone diz que a partida foi finalizada e o vencedor é o Mitsuhan. E assim o garoto loiro pisa na cabeça do Yusuke e fala que esse lugar é divertido pra cacete. E vendo aquela cena, o nosso garoto entra em fúria e pula da plataforma em direção à arena. E o Mitsuhan encarando ele fala que é claro que ele estaria assim. E esses 2 drones encaram o nosso garoto, enquanto o moleque lá em cima pensa que os guias não atiraram nele, então eles não vão atirar a menos que eles realmente lutem. E esse nosso garoto encara o Mitsuhan e manda ele tirar o pé agora e parar de fazer isso. Só que o Mitsuhan fica pisando mais ainda e manda ele até lá e tirar se conseguir. Enquanto o nosso garoto mais puto ainda vai armando a sua base, e aquele drone rapidamente aponta a mira pra ele. E o nosso garoto grita falando que mandou ele tirar o pé agora, enquanto o Mitsuhan parte pra cima dele com essa cara de psicopata novamente.
E assim rapidamente, o outro garoto pula na plataforma, pensando que precisa impedi-los agora. Só que alguém é mais rápido e segura o Seono, enquanto o Seono manda ele soltar agora. Mas aquele cara sorridente fala que deveria pelo menos viver o suficiente para usar sua habilidade que ele o ensinou. E o Seono manda ele soltá-la agora. E dessa maneira, aquele garoto vem por trás e dá uma rasteira no Seono, fazendo ele cair no chão e prender os seus pés. E com os dois prendendo ele, aquele maluco sorridente manda ele tirar um cochilo agora, enquanto o nosso garoto começa a desmaiar e pensa que é uma droga. E lembra de quando o Minsuke falou pra ele que se algo acontecesse com ele pedia que por favor ele tomasse conta do seu filho. E ele fala que Migo gostaria que ele fosse amigo dele, só pra garantir que ele não vá pelo caminho errado. E o nosso garoto dizia pra ele que achava que isso era óbvio. E o Minsuke perguntava como assim. E o Seono dizia que ainda tem muito que ele quer aprender com ele. E então faz sentido ele ser amigo do seu filho, mas ele precisa aprender mais com ele. O que surpreendeu muito o Minsuke. E se ele começa a brincar com ele falando que ele é um folgado. E depois que ele finalmente desmaia, todos param de segurá-lo, pois ele já perdeu a sua consciência. E esse Mitsuhan começa a encarar o nosso garoto e fala que realmente é uma boa visão. Só que a Amanda dá um passo à frente e fala que ele já ganhou a atenção que ele queria do Seono, então ele manda ele ir embora agora. E o garoto pergunta como assim, e a Amanda o encara, perguntando o que ele vai fazer, e se ele quer ainda mais atenção do que isso. E Mitsuhan pergunta se ela quer morrer também. E a Amanda fala que é claro, se ele comprar briga com ela, ele vai tomar um tiro do guia. Isso seria ótimo pra ela, mas ela encara ele com muita raiva e pergunta se talvez ela possa matá-lo na porrada também. E se ele dá um sorrisinho e fala que vai chegar a sua hora, e ele vai acabar matando ela de qualquer jeito. E se ele dá meia volta e vai indo embora, e passa pela plataforma, enquanto a Amanda vai até um Minsuke e toca no pescoço dele e percebe que ele ainda não está morto. E esse ele chama os paramédicos para virem ajudá-la. E encarando sua mão, ele fala que a sua mão direita salvou a sua vida, e ele a usou para mover o seu golpe um pouquinho para longe do seu coração, então ele ainda não morreu. E olhando lá de cima, aquele diretor diz que o Mitsu é uma aberração, e ele pergunta como é que ele consegue usar os seus dedos como arma. E o assistente diz que isso é por conta do efeito da droga que é especial nele. E a maioria das drogas de aprimoramento muscular somente o tamanho dos músculos, mas para o Mitsu, os tendões, ligamentos e tudo em volta dos seus ossos foram aprimorados drasticamente. Isso pode ser bem mais útil em combate do que os ossos fortalecidos do Seono. E o diretor pergunta se então eles não deveriam recrutá-lo. Só que o assistente diz que o Mitsu é um lutador gerenciado diretamente pelo diretor, então não é fácil entrar em contato com ele. E se ele fala que é uma droga? E o assistente pede para ele não se preocupar, pois ainda há vários participantes para escolher, incluindo os da próxima luta. E o diretor pergunta como assim próxima luta? E se ele está falando daquela capoeirista? E ele fala que sim, ele estava pensando nela. Mas o diretor pergunta como assim capoeira? Isso nem é um estilo de luta, é mais uma dança. Mas o assistente diz que capoeira pode ser uma dança, mas ela não foi feita para o entretenimento. E quando Portugal colonizou o Brasil, vários escravos africanos foram trazidos para trabalhar e para fugir da opressão e das condições pesadas. Eles criaram uma arte marcial, camuflada como uma dança para enganar os guardas que os observavam. Claro, pelo menos é o que diz na história. E o assistente continua falando que ele é uma arte marcial marcada pelo sofrimento e dor, e não pela alegria. E na verdade, depois que o Brasil conquistou a independência, a capoeira acabou sendo usada em várias atividades criminosas, a ponto do governo proibi-la por um tempo, em meados de 1937. Então ela não é só uma arte marcial eficiente, mas também bem perigosa. E assim no ringue, Amanda Crouch já está a postos. E o drone guia seguindo ela vai na sua direção e fala que os lutadores da próxima rodada já chegaram. E assim Amanda olha pro lado e encara outra pessoa, o Elkisugo, um mestre em artes marciais mistas. E assim o drone diz que eles irão começar o duelo entre Amanda Crouch e o Elkisugo. E assim Amanda arma sua base e encara o seu oponente e se pergunta se ele está por acaso subestimando ela. E ele parece nem um pouco preocupado. Então ela vai ir primeiro. E nesse momento ela tenta chutá-lo. Só que encarando o rosto dele, parece que outro psicopata entrou na arena. E de volta ao diretor, ele fala que certo, e chega de falar da Amanda Crouch capoeira. Ele quer saber desse cara, o Elkisugo, e ele está em 10º no ranking das apostas. E ele deve ser incrível também. E o assistente diz que ele costumava competir no MMA, mas não teve muito sucesso. Mas após usar a droga, ele ganhou uma visão dinâmica, e ele foi apelidado de nocauteador dos 10 segundos entre os VIPs. E o dinheiro apostado nele é aumentado rapidamente desde então. E o diretor pergunta como é ser nocauteador dos 10 segundos, e que apelido é esse? E o seu assistente explica que ele venceu todas as lutas com um só nocaute, e nenhuma delas durou mais do que 10 segundos. E o diretor fala que então isso é incrível. E esse Mitsuki diz que ele conseguiu que várias pessoas apostassem nele por finalizar as lutas sem nenhuma ferida sequer. E ele conseguiu dar mais atenção por conta da sequência de 10 segundos. E o diretor fala que então, se ele conseguir manter o título nessa rodada, e o Mitsuki completa, que ele vai atrair uma grande quantidade de dinheiro e subir pelo menos para o top 5 diretamente, enquanto ele mantiver esse apelido. E esse luta começa. E nos 7 segundos, a Amanda deu um chute nele. E ainda nos 7, esse psicopata dá um sorrisinho e fala que então, mesmo uma lutadora de alto nível, foi atraída pela sua forma despreparada. E ela ataca sem hesitar, mas ele consegue ver com a sua visão dinâmica. E nos 8 segundos, ele pensa que então ele pode bloquear, mesmo despreparado. E ele dá adeus a ela nos 9 segundos. Só que para a surpresa dele, ele não entende o que é isso. E porque ele está olhando para o chão, só para nos 10 segundos completos, a sua cara ser enfiada contra a arena. E a Amanda em cima dele posa sua cara contra o chão. Enquanto ele pensa que no final, ela derrotou ele em 10 segundos. E simplesmente, a Amanda tira o pé e ele foi derrotado. E assim o drone acima dela começa a anunciar que a vencedora da rodada é a Amanda Crouch. E ela encara ele e fala que tem algumas técnicas por aí que por mais que você se esforce, os seus sentidos nunca irão conseguir acompanhar. E
vendo aquela luta, o diretor fica muito surpreso, se perguntando o que diabos acabou de acontecer. E Misioka diz que o problema foi ele ter achado que precisava bloquear o chute e imediatamente ter entrado em posição de ataque. E o diretor pergunta se não é assim que eles lutam, e você bloqueia e revida depois. Só que o assistente diz que isso foi o que o Rikisu pensou, e normalmente, um chute forte o suficiente para nocautear um adversário requer que toda a energia do corpo esteja comprimida em um lado só, e aí ele explode na hora que é liberada em direção ao alvo. E então, se o primeiro ataque falhar, o oponente não terá tempo suficiente para reunir mais energia novamente. Ou seja, o próximo ataque deles não vai ser tão forte nem tão rápido quanto o contra-ataque inimigo, especialmente quando você está com 2 pés fora do chão. E então tem uma alavanca para comprimir e guardar toda a sua energia. E o diretor pergunta se então, essa não era a situação onde Amanda Crouch estava, e os 2 pés delas estavam no ar, e o primeiro golpe errou. E Misioka explica que sim, exatamente isso. E é por isso que o Rikisu tentou atacá-la imediatamente. Mas esse foi o seu erro, pois tem coisa que ele deixou passar sobre a Amanda Crouch. E o diretor, muito curioso, pergunta o que foi. E ele explica que a capoeira usa ambos os braços e as mãos como alavanca. E a Amanda Crouch recebeu a droga de força para melhorar significativamente a densidade muscular, ao invés de massa muscular. E isso deixou os ataques dela muito mais rápidos e potentes, sem a lentidão que o excesso de músculos traz, dando total liberdade para as técnicas dela. E agora a Amanda conseguiu atacar com grande força e velocidade em qualquer situação. Então eles ainda não têm como dizer do que ela pode ser capaz. E o diretor sorridente fala que parece que ainda restam alguns bons lutadores. Só que Misioka diz que ainda assim será bem difícil conseguir um encontro com ela agora. E o diretor pergunta por quê. E ele fala que é porque, já que ela derrotou o nocauteador de 10 segundos, em 10 segundos, ela provavelmente vai herdar esse título. E todo o dinheiro dos VIPs que estavam sendo apostados naquele cara irão diretamente pra ela agora. E o diretor pergunta se ele não consegue lidar com essa competiçãozinha. Só que Misioka pede pra ele não ter pressa. E ainda tem vários lutadores interessantes sobrando. E o diretor pergunta se o próximo lutador também é do quarto 10. E o Misioka fala que sim, é isso mesmo. E essa partida será bem interessante, já que o lutador será obrigado a dar o seu máximo. E essa cena corta para o quarto 10, com aquele garoto loiro falando que finalmente ele acordou. E o nosso garoto acorda de um susto, perguntando o que aconteceu. E ele pergunta por que ele está ali, e rapidamente ele lembra do que aconteceu e pergunta sobre o Yusuke. Só que para a surpresa deles, Amanda entra no quarto e fala que ele ainda tá vivo, pelo incrível que pareça. E ela viu ele respirando quando foi até o seu corpo. E assim o Senhor fica um pouco mais tranquilo, pois ele ainda não morreu. E dessa maneira Amanda vai até o Minyu e fala que essa luta será a próxima. E ela pergunta se não deveria estar preparado. E o Minyu fala que sabe. Negro fica bem sério pensando que esse oponente pode ser o motivo dele estar ali. Lembrando de quando um homem entregou um cartão pra ele, falando que ele vai garantir que ele conhece quem matou seu irmão. E o Minyu dizia que ele disse que nem sabe o nome dele, e como ele pode saber quem é. Mas esse cara misterioso fala que o que ele sabe é que ele entrou na ala de combate, e ele já foi um boxeador, o que surpreende muito o Minyu, escutando ele falar que vai dar mais detalhes depois. Mas uma coisa é certa, não tem muitos ex-boxeadores na ala de combate. E seu próximo adversário é o Ono Choi, na classificação de 16º. E agora de volta ao quarto VIP, o diretor pergunta como devem ser aqueles no top 5, se os participantes nos rankings inferiores já são monstros assim. E o Misioka diz que o número 5 no ranking é o Lev, que é um segurança russo que já fez parte da KGB, e dizem que ele matava qualquer ameaça próximo aos seus clientes. E então enquanto ele trabalhava como segurança, ele estava sendo investigado por uso excessivo de força, após matar 8 atacantes que alvejavam seu cliente, e o chefe dele na época cortou relações na hora, depois de ver a sua loucura. Mas então apareceu um cara que o contratou como segurança pessoal, e ainda lhe deu uma nova identidade. E foi esse homem que mudou sua vida e trouxe ele pra lá. E esse homem nada mais do que o Mikkel Lee, o chefe da empresa militar Pion. E o diretor irritado fala que sem um contato desses, as pessoas não valem nada. Só que o Misioka diz que com a droga de estamina que ele recebeu, agora seus movimentos não possuem limites. Então não é uma surpresa que ele esteja entre os top 5 melhores. E já o quarto colocado, ele está com o presidente Sang Soo-han, o chefe da maior construtora do país, a Aran Construções. E ele é o Gin Go, um mestre em taekwondo de combate. E ele cresceu respeitando seu pai, um mestre de taekwondo tradicional. Mas por algum motivo, ele tem um caminho diferente e aprendeu taekwondo de combate. E o diretor pergunta como assim taekwondo? E se essa não é uma arte usada apenas em esportes. Só que o Misioka disse que um tempo atrás, eles fizeram um documentário sobre capoeira com vários mestres de artes marciais. Então fizeram um teste para medir a força e a velocidade dos chutes de cada arte marcial. E a maioria marcou entre 408 quilos e 680 quilos de força. Mas o chute da capoeira bateu 862 quilos, deixando todo mundo de boca aberta. Mas a última arte marcial testada foi justamente o taekwondo. E pelo que ele soube, a marca do chute foi nada menos do que 1043 quilos. O que choca muito o diretor, perguntando se é sério. E o Misioka diz que o Gin Go é especial. E ele é um especialista em taekwondo de combate. E com seu aprimoramento em elasticidade, ninguém na ala inteira conseguiria igualar a sua força. E o terceiro no ranking é alguém convidado pelo presidente Isugo, o chefe da companhia farmacêutica CT Bio, e seu nome é Ryan. Ele é um viciado em doping, e ele já fez de tudo para se fortalecer, incluindo diversos experimentos e drogas. E ele foi tão louco o suficiente para colocar uma placa de aço em meio aos seus ossos. E com as drogas afetando seu cérebro, ele se tornou um lutador mentalmente instável. E em segundo lugar, tem um criminoso procurado, o Taerin Ma, que é um assassino. E ele foi contratado pelo Dong-Soo Park, o presidente da maior financeira
de empréstimos privados, a Fine Life. E o diretor fala que não acredita que um idiota como o Dong-soo conseguiu contratar o segundo lugar. E o Miseok diz que eles não sabem muito sobre esse lutador, mas uma coisa é certa, ele é um psicopata que veio para aproveitar a emoção de matar sem ser preso. E o jeito que ele luta é bem diferente e totalmente avassalador. E a maioria dos seus oponentes morreu sem nem perceber o que aconteceu. E o diretor bem irritado fala que então isso é uma droga, e eles são todos monstros. Só que o Miseok diz que a verdadeira abominação seria o atual número 1 e também um antigo campeão. E o diretor pergunta se é o número 1 então ele quer dizer. Só que nesse momento, para interromper os dois, alguém quebra a porta, assustando muito o diretor, perguntando quem ele é. E esse cara sorridente só fala que foi mal, e ele não consegue controlar sua força. E esse cara é o número 1, o chamado Khan, um mercenário Gurkha. E esse diretor cai no chão assustado, gritando pelo guia. E esses dois drones aparecem em frente ao Khan, mirando nele. E logo nas suas costas, alguém passa pela porta, chamando o diretor de idiota. E o diretor o reconhece, pois esse é o seu irmão, o filho mais velho do grupo Rosin, o diretor executivo, e o Kyon-cha. E ele pergunta para o seu irmão mais novo se ele achou mesmo que ele ia vencer se ele viesse até ali. E ele não precisa fazer apostas e preparar suas malas para ir embora. E ele trouxe um estudante para uma aposta, arriscando a sua posição. E ele é realmente um idiota impossível, o que deixou o diretor com muita raiva, não podendo falar nada. E o seu irmão diz que ele sabe o que acontece quando se quebra uma aposta certificada pela ala de combate. E é melhor não pedir sua ajuda quando ele sair da empresa. Então ele deve se divertir com o garotinho que ele trouxe. E depois que os dois vão embora, o diretor fica muito puto, falando que é uma droga. E grita com o Miseok, perguntando o que ele tá fazendo. E manda ele encontrar agora alguém que possa vencer aquele cara. E isso é uma droga, e já é tarde demais. E o vencedor será um dos 5 melhores. E o Miseok diz que as chances são altas, mas não necessariamente. E o diretor pergunta como assim. E o Miseok diz que os efeitos das drogas podem ser imprevisíveis. Então depois da segunda rodada de doping, entre os 16 melhores, alguns lutadores podem acabar se tornando favoritos. E pode demorar um pouco, mas esse tipo de lutador é quem ele está procurando. E o diretor irritado pergunta se ele tem alguém em mente. E o Miseok diz que na verdade ele tem 5 pessoas em mente. O primeiro é o Ryu Ishika, que enfrentará o Seono. Os outros são a Amanda Crouch e o mestre de judô, o Gang Jun. E os dois últimos são os participantes da próxima rodada, os dois azarões do boxe, o Minhyun Kim e o Wonu Choi. E finalmente o Minhyun encara esse boxeador e pergunta se por um acaso ele conhece um cara chamado Min Seong Kim. E esse Wonu Choi só pergunta pra ele como ele não conheceria, o que choca muito o Minhyun, deixando ele fervendo de raiva, porque finalmente ele encontrou o assassino do seu irmão. E com ele muito puto, fala que então ele conhece o seu irmão, enquanto pensa que ele jogou tudo fora para encontrá-lo. E nesse momento, algo brilha no peito do garoto, que provavelmente são seus batimentos cardíacos acelerados. E simplesmente, ele some da vista, e já aparece bem em frente àquele boxeador, e já dá um soco na sua cara, numa velocidade anormal, e pergunta o que merda ele é, falando que é um desgraçado, e continua espancando ele, fazendo o boxeador cuspir muito sangue. E bem embaixo do seu inimigo, eles perguntam por que ele fez isso, e se ele é realmente um psicopata. E rapidamente ele dá um gancho de direita, bem na cara do vilão, e ele vai sendo arremessado na plataforma, até bater de costas com a parede. E esse Misu vai se aproximando dele, perguntando o porquê ele fez isso. E aquele boxeador fala que já chega. E o Misu pergunta como assim e do que ele tá falando. E nesse momento, algo também brilha no peito do boxeador. E ele fala que precisava apanhar um pouco para que sua droga fizesse efeito. E esse ele se levanta rapidamente e fala que sabe, ele estava se perguntando se havia níveis diferentes para a droga de velocidade. E esse ele para bem em frente ao garoto. E quando o garoto tenta socá-lo, aquele cara some da sua vista e aparece bem do seu lado, rapidamente socando na sua cara. Só que o Minhyun também some e aparece ao seu lado de novo. Enquanto o boxeador só manda ele voltar agora, sendo ainda mais rápido do que o Minhyun, o que deixa o garoto bem preocupado, pensando que não consegue achar o seu ponto fraco, não importa quão rápido ele se mova. E assim o Wonu diz que parece que a sua teoria é real, já aparecendo bem na frente do Minhyun, tocando na sua cara, e fala que ele fez um soco na velocidade máxima, e ele é só um pirralhinho de merda, e dá outro soco na sua cara. E sentindo aquela dor, o Minhyun pensa que não, ele não pode acabar assim. Só que dessa forma ele é jogado para o outro lado da arena, e caído no chão, aquele Wonu vai até ele, e fala que tem o risco de precisar apanhar um pouco, mas os efeitos da sua droga são incríveis. Só que para a surpresa do Wonu, o garoto continua se mexendo, e ele vai até ele e manda ele parar de se mexer agora, pois o que não vai conseguir dizer que a luta já acabou, e se ele realmente quer que ele obrigue a matá-lo. Enquanto Minhyun pensa no seu irmão, e lembra do passado, quando ele treinava com ele, e o seu irmão dizia que quando não só o seu oponente, mas até ele achar que acabou, ele deve dar uma última respirada, e essa será a sua última chance. E esse Minhyun lembra dessa última respirada, e algo ativado no seu coração, e a sua droga tem um efeito surpreendente. E antes do Wonu chutar ele para finalizá-lo, ele some da sua vista, e aparece bem do seu lado, numa velocidade incrivelmente rápida, para pegar mais impulso. E o Wonu fala que ele é uma droga, ele tá ficando mais rápido depois de apanhar, e simplesmente, o garoto aparece na sua frente em um instante, o que deixa o Wonu muito surpreso, pensando que precisa desviar na velocidade máxima. E nesse momento ele se vira na velocidade máxima dele. Só que o garoto faz um desvio e aparece bem na sua frente, surpreendendo muito o Wonu. E esse ele tenta dar a volta de costas, mas vai caindo no chão, pensando que é uma droga. E com muito medo, ele percebe que não vai conseguir desviar. E esse Minhyun pergunta por que ele matou seu irmão, falando que ele é um desgraçado. O que surpreende muito o Wonu, não entendendo do que ele tá falando. Mas rapidamente ele recebe um soco bem na sua cara, sendo arremessado contra a arena. O que surpreende a todos, fazendo o diretor ficar chocado. E até o diretor do hospital percebe que então essa é a segunda transformação. E com o Wonu caído no chão, cuspindo sangue, o Minhyun tá bem acima dele, pronto para finalizá-lo, e fala que vai perguntar pela última vez, porque ele matou seu irmão. E o Wonu diz que então era verdade, o Min Seong foi assassinado. E o Minhyun pergunta como assim do que ele tá falando, e se não foi ele quem o matou.
E esse Yuminho para o ataque. E pergunta se ele não matou ele, e se ele realmente conhece o seu irmão. E o Ono fala que como um boxeador, não conheceria o campeão que mais defendeu títulos na história. E o Yuminho pergunta então quem faria isso. E o Ono diz que tem um viciado que só mira em campeões de boxe. E esse Yuminho fica surpreso com isso e começa a gritar perguntando quem é. E ele manda ele falar antes que ele desmaie. Só que esse o drone mira no Minho e fala que o Ono Choi está incapaz de continuar. Então a partida termina com a vitória do Minho Kim. E assim as apostas estão aumentando. E olhando pelo tablet, aquele médico diz que esse tal de Minho é incrível. E o diretor do hospital fala que ele passou pela segunda transformação sem nenhuma droga adicional. Enquanto o médico diz que parece que o resultado dos seus experimentos está começando a aparecer. E por mais que ainda não esteja no mesmo nível do primeiro transcendente, que transcendeu tudo 20 anos atrás, alguns lutadores estão alcançando os 80% da transformação. E o diretor fala que após o primeiro transcendente desaparecer, eles estiveram testando seu DNA com base nisso. Então não é surpreendente que superá-lo é difícil. E se ele não tivesse desaparecido, isso seria algo incrível. E ele ainda se pergunta onde diabos ele foi parar. E agora você volta para o quarto do nosso garoto, testando seus chutes da panturrilha, pensando que mais um pouco ele precisa ser mais forte. Mas aquele cara sorridente ao lado pergunta por que ele não para pra descansar um pouco. E ele pergunta se por um acaso ele está tentando derrubar o local com várias rachaduras no meio do quarto e até sua cápsula rachada. E esse cara sorridente diz que se ele continuar assim, ele vai acabar desmaiando antes de começar a partida. E o nosso garoto pensa que se ele quiser ficar tão forte quanto esses monstros, ele precisa dar algum jeito. E assim ele lembra do Yusuke falando pra ele que músculos levados ao limite não são suficientes para causar danos e estão fadados a se regenerar mais fortes do que antes. E a coisa mais importante para os músculos é dormir. E se ele conseguisse dividir o seu dia ao meio, alternando entre treinar até o limite e dormir profundamente 2 vezes por dia, ele cresceria 2 vezes mais forte do que as pessoas que treinam a mesma quantidade de tempo. E apesar de que isso requer uma habilidade de recuperação absurda, igual a dele, e nosso garoto pensa que não, 2 vezes não é o suficiente. Ele precisa ser mais forte do que todos os outros. E se ele se senta na sua cápsula e aquele cara na frente pergunta pra ele se ele já vai dormir, e o nosso garoto vai tirando os pesos do seu tornozelo e jogando no chão, aquele peso racha o próprio chão. E esse psicopata sorridente fala que já falou pra ele se preparar para morrer e não para se matar. E simplesmente ele se deita na sua cápsula e está pronto para dormir, enquanto pensa que essa é a 3ª vez. E é como ele diz, ele vai confiar na sua velocidade de recuperação. E assim que ele fecha a cápsula, aquele cara ao lado fala que ele passa de treinando 3 vezes ao dia e se pergunta se ele realmente está querendo que ele se recupere com 3 sonequinhas. Mas se ele conseguir, as coisas realmente vão acabar ficando mais interessantes ainda. E nesse momento o drone chama o Menon, pedindo que, por favor, ele entre na arena principal. E o Menon fala que é claro, ele espera que seja pelo menos divertido dessa vez. E assim ele vai passando pela porta. Só que em outro quarto, o Gang Joe, o 15º no ranking, está fazendo o seu treino, levitando no ar, com sua mão presa na parede. E de volta aos VIPs, o diretor pergunta se o Gang não é um dos candidatos ao top 5 que ele falou. E o Miseok fala que sim, ele ganhou força de pegada absurda com a sua melhoria. E a sua pegada consegue destruir até músculos e ossos. Então os participantes que forem pegos por ele perdem imediatamente. Mas o pior é o seu judô que usa essa força de pegada. E já que até os participantes que receberam drogas de melhoria tiveram seus ossos destruídos em pedacinhos no instante que são jogados no chão. E esse cara é um monstro. E o diretor pergunta se o oponente dele não é aquele Minho que está no ranking 45. E provavelmente ele não vale a pena. Mas mesmo assim ele quer ver essa luta. Só que o Miseok diz que não tem informações sobre ele. E o diretor pergunta como assim. E o assistente fala que parece que ele foi escolhido diretamente pela ala de combate. E eles não têm informações sobre o seu passado ou sobre a arte marcial que ele pratica. E eles não sabem absolutamente nada. E ele também não assistiu a nenhuma das suas partidas. Mas uma coisa estranha nele é que o efeito da sua droga ainda não foi descoberto. E assim o Minho psicopata já entra na arena. E logo na sua frente, aquele Gang aparece. E com os 2 apostos, o drone vai até eles. E é não sei que vai começar a luta entre o Gang Joe e o Menon. E esse Gang fala que não precisa mais enrolar. Ele vai terminar isso com só um golpe. Só que para a surpresa dele, o Menon já está bem na sua frente, falando que beleza. E rapidamente, ele já está nas suas costas, falando que elas estão abertas. Só que para a surpresa do Menon, aquele Gang consegue desviar do seu golpe e agarra o seu braço, falando que ele vai dar um ippon nele. E esse que ele agarra o Menon, ele tenta jogá-lo no chão. E o Menon sorridente fala que ele realmente foi rápido. E esse Gang crava o corpo do Menon no chão, jogando um ippon nele, fazendo o Menon gritar de dor e se perguntar o que diabos aconteceu. E com esse brutamontes bem na sua frente, o diretor fala que ele foi arremessado no chão. Isso foi incrível. Enquanto o Miseok fala que ele sabia que ele era bom, mas não achou que ele seria tão rápido assim. Isso foi um absurdo. E esse drone vai até os 2 e fala que a partida foi finalizada com o Gang Joe incapaz de continuar. E simplesmente aquele Gang começa a babar, enquanto o drone anuncia que o vencedor é o Menon. E o diretor suando frio se pergunta o que diabos aconteceu e por que o Gang perdeu. E até o Miseok fica chocado com aquela cena, falando que não sabe. Isso nunca aconteceu antes. E ele não faz a menor ideia do que aconteceu. E assim o Menon cravado no chão começa a colocar sua língua pra fora. E pensa que o Sr. No deve estar acordado agora. E ele vai ver se ele torrou direitinho ou se ele por acaso queimou. E agora de volta ao quarto 10. Aquela cápsula finalmente se abre. E o nosso garoto vai acordando. E assim que ele acorda, ele vai checando seus punhos, falando que se sente diferente. E se pergunta se talvez tenha dado certo. Mas ele pensa que dando certo ou não, ele precisa continuar. Mas ele se pergunta se a sua mãe está bem. E se ele pode confiar naquela mulher.
e ele precisa falar com aquele desgraçado, o caça-talentos. E assim ele encara o drone se aproximando dele e fala que ele foi convocado pelo caça-talentos, o que deixou Suyono completamente chocado. E assim ele foi em direção ao quarto. E esse Misoki fala que ele pode tirar a venda agora e fala que é bom vê-lo de novo. E esse Suyono já agarra ele com muita raiva e fala que ele é um maldito. Mas Misoki manda ele esperar e se acalmar, e ele não vai ganhar nada se ele morrer ali. Só que Suyono diz que agora já não há mais nada pra ele perder, então é melhor que ele responda e manda ele falar agora se ele sabe onde estão seus pais. E o Misoki fala que é claro que sim. E o Suyono pergunta como assim. E o Misoki diz que está cuidando deles enquanto ele conversa. Só que o nosso garoto manda ele não mentir, pois ele vê aquele cara falar na sala de controle que ele se livrar dos seus pais. Mas o Misoki diz que o VIP realmente pediu pra ele fazer aquilo, mas ele falou pra ele que se os seus pais desaparecessem, ele iria continuar cuidando deles. E o nosso garoto pergunta como assim e do que ele tá falando. E o Misoki fala que independente de conseguir usar as drogas ou não, ele já apostou tudo nele, e o VIP não terá outra opção além de confiar nele. Só que o Suyono fala que aquela mulher, ela disse algo diferente. Mas o Misoki o interrompe, perguntando se ele acha mesmo que aquilo que ele viu na sala de recuperação foi dito por um dos seus funcionários, o que surpreendeu muito o nosso garoto, não entendendo nada. E o Misoki diz que ele viu sobre seus pais morrerem assim que ele acordou. E então uma mulher chamada Seong-yeon visitou ele ao mesmo tempo. E se ele realmente acha que isso é tudo coincidência? E se por acaso ela disse que iria cuidar dos seus pais? E ele fala que muito bem, ele deve saber que ela está mentindo. E ele até foi expulso da empresa pelo próprio pai para proteger os seus dois filhos. Só que o nosso garoto pergunta se ele acha que ele é idiota e como ele pode acreditar nisso. E aquela mulher sabia muito sobre seus pais. E o Misoki pergunta se ela pode provar na hora. E o nosso garoto fala que não, já que eles não permitem trazer nada ali. Só que o Misoki pergunta, e então o que é aquilo? E ele mostra pra ele o seu pulso. E o Suyono pergunta o que ele tá fazendo, mas ele percebe algo, que é uma escrita, a caligrafia da sua mãe. E esse Misoki diz que ela até escreveu o dia, então ele já sabe com quem seus pais estão. E o nosso garoto fala que não tem como forjar a caligrafia dela. E o Misoki diz que a escolha é dele, acreditar nele ou não. Mas ele vai dizer o que ele está planejando primeiro, para o seu chefe se interessar por ele de novo. Ele exagerou no seu relatório sobre as habilidades do seu oponente, para fazê-lo se interessar por ele. Então se ele o derrotar, o diretor Cha não terá nenhum motivo para escolher outro lutador. E assim que isso acontecer, tudo o que você precisa fazer é vencer com eles, e todos os seus problemas serão resolvidos. E o nosso garoto rapidamente pergunta quem é o seu próximo oponente. E esse lá embaixo na arena, aquele Ryu Ishika finalmente entrou. E esse nosso garoto lembra do Misoki falando pra ele não esquecer. A Seong-yeon não está interessada em vencer o campeonato. Ela só quer estragar os planos dos seus irmãos. Em outras palavras, ela não tem nenhum outro motivo para proteger os seus pais. E se ele escolher trabalhar com eles, a partir do top 16, ele também não protegerá mais os seus pais. E o nosso garoto pensa que é uma droga. Estes desgraçados, ele não sabe quem ele pode confiar. E independente de quem esteja falando a verdade, ele não tem tempo para pensar nisso agora. Porque isso não vai importar se ele não ganhar desse cara, que parece o personagem que veio diretamente de Street Fighter. E lá na sala dos VIPs, o diretor Cha fala que se o Suyono for eliminado nessa rodada, vai ser maravilhoso pela cara da Seong-yeon. E lá do outro canto, aquela garota observa o seu irmão, falando que quer ver quem vai estar sorrindo no fim dessa luta. E esse Ryu arma sua base. E o nosso garoto também, pensando que pela posição dele, ele provavelmente é do tipo atacante, e talvez o chute na panturrilha funcione bem nele. E além disso, ele está se sentindo bem hoje. E assim ele tenta chutá-lo, mas o Ryu levanta sua perna. E o nosso garoto pensa se ele vai dar um chute nele, ele vai desviar e contra-atacar. Só que para surpresa do Seong-yeon, aquele Ryu agarra bem no seu pescoço e joga ele contra o chão, fazendo o nosso garoto cuspir muito sangue. E rapidamente o Ryu tenta socá-lo contra a arena, mas rapidamente o Seong-yeon consegue sair dali. E aquele diretor Cha achava que a especialidade dele era atacar, e ele não sabe que ele tinha habilidades de wrestling. E o Misoki adiciona limites para os ataques do mestre Ryu Ishika. E o diretor perguntou como assim. E o Misoki diz que no Kudo, eles praticam todos os tipos de técnicas, tais como arremessos e chaves de wrestling, assim como chutes e socos. E além disso, eles usam até cabeçadas e golpes na virilha. E as suas práticas envolvem qualquer ataque que cause dano ao corpo. Então enfrentar o Ryu em combate, corpo a corpo, será um completo inferno. E assim o Ryu encara o nosso garoto e se pergunta quem é esse cara, e por que ele não está nem um pouco assustado, enquanto rapidamente ele vê o nosso garoto partindo pra cima dele, dando um soco na sua cabeça. Mas ele consegue desviar e logo abaixo dá um soco no seu estômago, fazendo o nosso herói cuspir muito sangue e cair no chão. E aquele diretor fala que finalmente ele parece estar acabado com aquela criança. E assim o Ryu encara ele de novo e fica bem sério, pensando que no fim ele está sorrindo. Então ele avança, querendo ver se ele vai continuar assim. Só que para surpresa do Ryu, o nosso garoto avança nele, tentando agarrá-lo. E o Ryu pergunta se ele realmente achou que isso funcionaria. E agora ele consegue usar mais técnicas de ataque. Só que para surpresa dele, o nosso herói morde a sua perna. E o Ryu se pergunta o que esse maluco tá fazendo. E esse rapidamente dá uma joelhada no seu estômago. E pergunta se por um acaso ele é a porra de um animal. Só que para surpresa do Ryu, o nosso garoto abre a boca e tenta mordê-lo de novo. Só que o Ryu consegue chutá-lo. Mas o Suyono de última hora conseguiu desviar. E o Ryu pensa que esse merda, ele quase caiu no seu joguinho. E o seu chute foi fraco demais, porque não conseguiu ir na posição certa. E ele fala que ele é uma droga. E se pergunta se por um acaso ele é a porra de uma besta. Só que o nosso garoto começa a dar risada, enquanto o diretor se pergunta que merda é essa. E o Misoki diz que ele acabou esquecendo disso por um instante. Mas na verdade, o Suyono é aquele que não está restrito a nenhuma regra. E rapidamente ele parte pra cima dele, enquanto o Ryu fala que não vai deixá-lo se aproximar. Só que para sua surpresa, o nosso garoto abaixa a cabeça. E aquele cara se pergunta se ele realmente não tentou mordê-lo e foi direto para sua perna. E assim ele manda ele cair novamente, pronto para socá-lo. Só que quando ele se dá conta, tem uma perna bem na sua frente, chutando a sua cabeça, deixando o diretor completamente chocado, se perguntando se aquilo realmente é uma técnica de capoeira.
E essa cena volta para o passado, com Sunu perguntando para Amanda se talvez ele poderia usar as suas técnicas de capoeira diretamente nele. E ela encara ele bem séria e fala que parece que ele está achando que é indestrutível. E se por acaso, ele está subestimando a sua capoeira. E rapidamente, ela se agacha e dá um chute na sua cara, jogando ele contra o chão. E vendo ele caído, ela pergunta se ele descobriu algum tipo de talento absurdo que permite copiar qualquer habilidade que tenham acertado. Enquanto o nosso garoto lá embaixo só sorri pra ela. E voltando ao presente, ele acerta o Ryu com um chute, fazendo o Ryu ficar desnorteado. Mas ele consegue agarrar a sua perna e tenta chutar a sua cabeça, com ele de cabeça pra baixo. E o diretor animado fala que é isso, e manda ele dar uma bicuda na cara dele. Só que para surpresa de todos, o nosso garoto se joga pra cima, desviando do golpe do Ryu. Enquanto o Ryu se pergunta se ele realmente consegue se mover assim. E simplesmente nosso garoto dá um chute na sua cara, fazendo ele ficar com a cara amassada. E sendo lançado contra o chão, no último momento, ele consegue se apoiar. E o Sunu também se apoia, e pensa que o seu corpo tá se movendo do jeito que ele quer. Mais um chute na panturrilha, e acabou pra ele. Só que ele o encara bem surpreso, e aquele Ryu faz um movimento estranho, e fala que seus movimentos selvagens e imprevisíveis é realmente alguma coisa, e ele não esperava por isso. Mas a partir de agora, ele vai enxergá-lo como uma besta, e vai caçá-lo com todo, rapidamente aparecendo bem na sua frente. Enquanto o nosso garoto preocupado pensa que ele ficou ridiculamente mais rápido do nada, e se pergunta se a droga dele não era de força. E o Sunu se prepara para o ataque, e percebe que ele vai dar um soco, e ele tem certeza que consegue desviar e contra-atacar depois. Só que para a surpresa do nosso garoto, ele recebe uma cabeçada, e fica muito chocado se perguntando como ele não previu isso. E depois recebe um soco no estômago, e pensa que ele precisa se recompor, senão ele vai perder. E assim o Ryu fica bem sério, e manda ele dar adeus às suas costelas, dando vários socos no mesmo lugar. E o nosso garoto vai caindo no chão cuspindo sangue, enquanto o Ryu pensa que agora é a hora de acabar. E ele dá um chute bem na boca do seu estômago, e olhando pra cara dele, eles perguntam se ele já desmaiou. E aquele diretor lá em cima fica muito animado, falando que já era para o Seonu e para Seonyon. E ele fala que ele é o fim, mas a garota na sua sala, ela continua animada, só encarando a luta. E o nosso garoto sorrindo, agarra o pé do Ryu. E o Ryu se pergunta se ele realmente acordou de novo. Mas isso não faz diferença, pois ele vai perder de novo. E rapidamente dá uma cabeçada nele mais uma vez. Só que para sua surpresa dessa vez, foi ele que saiu perdendo. E eles perguntam se ele também praticou cabeçadas. E rapidamente o nosso garoto aparece do seu lado. E o Ryu pensa que não dá nem pra chamá-lo de besta. Essa coisa tá mais pra um monstro. Mas ele tem certeza que acertou ele em cheio. E então provavelmente, isso é algum tipo de surto, de efeito colateral da droga, com o nosso garoto bem nas suas costas. E ele pensa que só precisa bloquear. E então dá o seu último ataque. E nesse momento o nosso garoto vai dar um chute na sua panturrilha. Só que o Ryu é mais rápido e agarra sua perna. E fala que o pegou. Só que nesse momento o nosso garoto tira sua perna dele. E ele só rasga sua calça. E o Ryu pensa que não conseguiu ver nada. Já pro nosso garoto também do seu lado, tentando dar outro chute. E o Ryu diz que se não conseguir desviar agora, é só defender de frente. E você coloca força na sua perna, tentando se defender. Só que para sua surpresa, a sua perna foi quebrada. E ele começa a gritar de dor. Enquanto o diretor lá em cima fala que isso é uma droga, a perna dele quebrou. E ele se pergunta como ele ainda consegue se mover tanto assim. E o Ryu bem sério, fala que sente muito. Mas o seu showzinho acabou, dando um soco no seu estômago, fazendo o nosso garoto abrir um sorriso imenso e partir bem rápido para sua outra perna e quebrá-la junto com a outra. E simplesmente o Ryu cai no chão com as suas duas pernas quebradas, enquanto o nosso garoto cospe sangue e cai no chão também. Esperando muito o seu like nesse vídeo. E se vocês gostaram e quiserem a próxima parte, vamos deixar 5.000 likes nesse vídeo. E claro, hype o vídeo que me ajuda muito. E considere fazer parte da nossa comunidade de membros, para você receber conteúdo exclusivo toda semana. Então, mais é isso, eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!